Fala pessoal, nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast semanal aqui pelo canal da Licença Esporte e eu tô mais uma vez acompanhado aqui do meu amigo Sidney Loureiro, um dos sócios fundadores aqui da Licença Esporte. E antes de apresentar o nosso convidado, de dar as boas-vindas aqui a essa fera que está aqui com a gente hoje, eu quero agradecer aos nossos colaboradores, o sistema Genesis Training, um sistema completo de tecnologia de gestão para escolas de esporte, e a loja do Museu do Flamengo, onde você pode encontrar produtos exclusivos do Museu do Flamengo. E agora eu vou dar as boas-vindas, antes de passar a palavra aqui para o Sidney, ao nosso convidado, Luiz Guilherme Alves. É psicólogo, né, Luiz? Isso. Você trabalha atualmente no Fluminense com psicologia do esporte, né? Eu quero que você conte pra gente como é que funciona o teu trabalho no clube, como é que é essa assistência que você dá para os atletas, enfim, como é que foi a tua carreira no futebol, você é ex-atleta, né, Luiz? Agora eu vou passar a palavra, antes de você se apresentar melhor pra gente, passar a palavra aqui pro Sidney, dar as boas-vindas ao nosso convidado. Sidney, a bola é contigo. Mais um, né, parceiro? Mais um, vamos lá. Junto aí, mais um. Hoje com essa fera aí. Isso aí é antigo. É antigo. Saudade, que bom te reencontrar, que bom te ver novamente. A gente esteve lá uns 15 dias atrás, a gente esteve junto lá em Xerém. O Luiz, conheci o Luiz Guilherme, menino, quando eu cheguei no Botafogo para ser primeiro coordenador técnico lá da divisão de base, depois virei gerente da base. O Luiz estava até no profissional na época que eu cheguei lá, mas era um menino que estava com 15, 16 anos e já estava no profissional. Ainda é um menino, né? A gente que tá vendo. Exatamente. Você olha ele, olha pra ele, olha pra gente, você vê que ele dá um garoto. E aí eu comecei essa história com o Luiz. A gente tem várias histórias lá da base do Botafogo, depois no profissional também. O Luiz sempre foi um menino diferenciado, eu costumo falar isso. Não é porque eu tô na frente dele, ele sabe disso. E fico muito feliz de estar te recebendo aqui, podendo sugar aí um pouco dessa tua experiência como atleta, agora como psicólogo do esporte. Tenho certeza que já é um sucesso a tua carreira, como foi de atleta também. Obrigado por ter aceito estar aqui com a gente hoje, irmão. Obrigado mesmo. Eu agradeço, né? Primeiro agradeço a licença pela oportunidade, agradeço ao Sidney, né? Desse reencontro aí depois de tanto tempo que a gente teve distante, né? Mas futebol a gente sempre vai se conectando, né? Agradecer também ao Thiago, agradecer a vocês a oportunidade. Venho aqui representar, acho que a psicologia do esporte, que é um movimento que vem crescendo bastante. É muito gratificante poder falar dessa área, que é muito importante quando a gente está tratando de desempenho dos atletas e desenvolvimento dos atletas, aproveitando que a gente fala de escola de esporte, né? E também representando, né, de uma certa forma, o setor de psicologia do Fluminense, coordenado pela Emily Gonçalves, né? Compõe a Aline Lima, Gabriele Barcelos, Daniel e a nossa recém-chegada Roberta também. Para mim é uma honra poder estar aqui falando um pouquinho sobre a minha experiência, sobre as vivências, e que a gente consiga ter um papo super produtivo. A Emily é uma grande amiga, um beijo enorme, um abraço, Emily. Obrigado por ter liberado aí, né, ter aceito aí que o Luiz Guilherme viesse aqui participar do nosso podcast. Para a gente é muito importante. Na próxima a gente vai chamar aí você e mais gente aí da equipe para a gente poder estar falando desse projeto lá da psicologia de esporte lá de dentro do Fluminense. Mas antes da gente chegar no momento que a gente está hoje, eu queria entender um pouco dessa tua história. Como atleta, você, como todos os brasileiros quase, sonhou em ser jogador de futebol e você é um dos poucos que conseguiu. Foi de fato, né? Conta um pouquinho aí, como é que começou lá atrás, o Luiz, criança, Guilherme, como é que foi esse contato com... E por que goleiro, né? Porque eu tenho um filho goleiro hoje, o meu eu sei por quê, não jogava nada, eu falei, vai pro gol. Mas Sidney quer saber o caminho das pedras. Mas todo goleiro começa assim, a gente tenta se arriscar na linha, a gente vai falando, você começa lá na frente, aí você vai recuando. Aí você não der certo no gol, aí você não dá o gol, aí dá outra coisa, aí dá o limite. Acabou. Eu também começava no ataque, aí foi indo. Depois o técnico vai, volta um pouquinho. Exato. Assim, acho que quando a gente fala de escola, né, a gente fala muito de formação, né? Sim. E eu ainda vim de uma geração que se jogava futebol tranquilamente na rua. Então, isso é verdade. Era muito rueiro, né? Botava 2 golzinhos de chinela ali, a gente jogava bola e show de bola, né? Hoje em dia era no condomínio, né? Exato. Então era o brincar para passar o tempo, para reunir os amigos e outros esportes também, tá? E as atividades na escola, regularmente atividade de educação física e tal. Só que chegou um belo dia, cara, que eu tive um problema na escola de indisciplina. E aí... Você? O problema pode falar o que foi, não? Não, vou entrar em detalhes. Não, se não quiser, fica à vontade. O Luiz indisciplinado, olha que é difícil. Porque nesse roteiro
entra a importância da psicologia do esporte na minha vida, né? Legal. Eu era super tranquilo, só que vez ou outra eu tinha alguns rompões de raiva. Sim. E não tinha o porquê. Só acontecia. E aí eu arrumei confusão com os coleguinhas da escola e com a professora. Dentro desses rompantes de raiva, né? Isso. E aí, cara, foi uma confusão danada, me levaram pra diretoria e cheguei na diretoria, eu dormi. Eu apaguei. E a diretora ficou sem entender nada, né? Que houve? Aí mandou, que cara, ele infernizou a sala e foi pra cá e dormiu. E acordei, eu não lembrava de nada. Simplesmente acordei, o que eu tô fazendo aqui? Ou seja, não é normal, né? Exato. Mas aí, isso já tinha acontecido antes, não? De você também ficar nervoso e depois dormir? Não foi a primeira vez? Aconteceu acho que uma, duas, acho que na terceira, acho que 2, 3 vezes. Aí depois foi parando. E aí a diretora falou assim, mãe, eu nunca vi nada parecido. Eu tô aqui há anos como diretor de escola, eu nunca vi nada igual. Ou você leva ele para terapia, ou leva ele para praticar algum esporte. Né? Que não deixa de ser uma terapia. Exato. E aí casou, porque eu sou filho tem mais 2 irmãs, minha irmã Anastácia Thailise, minha mãe era diarista, Dona Elisa, e meu pai era marceneiro, marceneiro Sérgio. E aí meus pais trabalhavam, minhas irmãs estudavam em contraturno e eu ficava sozinho em casa. Então esse período da tarde... Isso com quantos anos? Isso ali eu devia ter meus 8, 9 anos. E você era o mais novo? 10 anos, o caçulinha. Caçulinha. E aí, beleza, aí tinha um projeto que tem até hoje da prefeitura chamado Clube Escolar, que são... Do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro, isso. Que você utiliza as estruturas da escola, das escolas, lá na Pavuna o Telêmaco e o Colégio Arthur Azevedo, onde você faz a prática de vôlei, de basquete, de xadrez, de jazz, enfim. E aí eu podia escolher 2 modalidades, eu fui pro futebol e fui pro judô, porque minha irmã lutava judô. Falei, cara, minha irmã olhava pra ela... São 2 esportes clássicos também, né? Que o judô também é um esporte que a criançada adora. Aí, além de goleiro, eu fui faixa branca de judô. Fui faixa branca. Faixa branca de judô. Aí eu falo até hoje que pra mim foi crucial porque eu aprendi a cair. Dificilmente eu caía, me machucava. Deslocar o ombro, cair todo, nada. Não sei se foi por causa do judô. Provavelmente te ajudou, Eu acredito que sim. E aí, cara, ali eu fui me acalmando, né? Então toda a minha energia eu gastava no futebol. Quando eu voltava do futebol e ainda jogava bola com os meus amigos, só me restava chegar em casa e dormir. Só tinha sono quando chegava em casa. Exato. A raiva ficava. E aí a coisa foi se assentando, a coisa foi ficando mais tranquilo. E aí um dia, jogando na linha, eu fiz um gol contra. E aí meu professor Cláudio, acho que ele até trabalha na FERJ hoje, ele falou, Guilherme, vai um pouco no gol. Você tá atrapalhando. Vai um pouquinho da linha aí. Quando eu fui pro gol. E aí, pô, beleza, eu fui pro gol, tranquilo. E aí ali já tinha um cara, eu acho que esse moleque leva jeito. E aí eu fui na equipe do clube escolar, fui como goleiro e a gente ia jogando, ia disputando e tal. Minha primeira partida foi, acho que no Colégio Sagrado Coração de Maria, no Meia. Cara, eu fiquei nervoso, eu saí, aí eu falei que tava passando mal, voltei. Aí eu falei, mas o que você falou que eu tô passando mal? Você foi pensar melhor, né? Deixa eu ir ali pensar um pouco. Nervoso, não sei o que, ele não vai voltar, eu voltava e saí de novo. Porque eu ficava muito nervoso. E o goleiro requer uma habilidade específica, né? O goleiro não é diferente, né? O goleiro é um cara... O goleiro é sinônimo de frieza, né? De exatamente. Frieza, de centralidade. São habilidades específicas, né? A gente é a última linha ali de defesa. E encara ali, de certa forma, de frente a frente, né? Exato. E aí, passei um tempo no clube escolar e um belo dia tinha um rapaz chamado Ed Mota, que o clube escolar também treinava no Pavunense. Uhum. E ele era treinador ou supervisor do Pavunense. E aí tinha um goleiro lá que foi pro Botafogo, o Gerson, zagueiro. Ah, o Gerson? O Gerson era goleiro. Era goleiro? Era goleiro. Ah, ele foi como goleiro? O Gerson era goleiro e foi pro Botafogo como jogador de linha. Gerson maluco. Isso aí. E vazou e abriu vaga para um goleiro. Ele perguntou se eu queria ir para lá. Aí pertinho de casa eu fui. Foi pro Pavunense. Fui pro Pavunense. Como goleiro. Isso. Acho que ali era 2000, 2001, por ali. Aí beleza. Fui ali, treinava e tal, mas ainda era aquela coisa, né? Já tinha o clube escolar de tarde, tinha um Pavunense de noite. Minha mãe, pô, graças a Deus. O cara chegar e dormir, vai pra escola. O dia inteiro com atividade é maravilha. Exato, né? E ali, assim, hoje,
a gente tem uma dinâmica de segurança urbana muito, muito preocupante, Sim, né? Ruim, né? É muito ruim. Infelizmente é verdade. E ali na Pavuna, ali no subúrbio, não é que era muito perigoso, mas não era legal a gente ficar na rua de bobeira o tempo todo. Sim. Né? E olha que naquela época dava para ficar. Então 20, minha mãe 22 anos atrás, não fica na rua. Então o esporte ele ganhou duas conotações, né? A prática esportiva, né? Que eu tinha os meus benefícios de saúde, Sim. enfim, socialização e tudo mais. E eu não ficava muito tempo na rua. Te né? afastava Então da me rua, afastava de má influência. Então era matava 2 coelhos numa cajadada só. Maravilhoso. E aí do Pavunense tinha um professor, o professor Edinho, nós fomos vice-campeões, perdemos acho que foi pro Ascael, pra Mangueira em 2002. E eu fui o melhor goleiro da competição. Em 2003 ele iria pro Botafogo, só que acabou que não firmou. Mas ele falou, cara, faz um teste. O teste seria lá no Maranhão, em Marechal Hermes. E, cara, eu fui fazer o teste, passei. Aí passei como 4º goleiro, cara. Isso, que legal. Isso é Quarto quantos anos? Isso ali, 12 anos. 12 anos. Tu chega no Botafogo com 12 anos. Cheguei no né? Botafogo com 12 anos. 2003. Isso o Gerson já tava na linha já. O Gerson já tava na linha, já tinha tava com arrancado. mais tempão, já tinha tirado ele da linha, tava ali de Que ele back. era grandão, né? Ele deve ter começado com ele no gol. Começou no gol e viu que dava pra jogar na linha, era habilidoso com a pé. Essa Aí história você do gol é goleiro, ótima. eu- Bota lá no gol lá, fica lá. Gerson jogou muito, rapaz. Entendeu? Ele fez carreira profissional também, enfim, ele jogou muito, Gerson. Exato. E aí, fui pro Botafogo e comecei lá no futsal, 4º goleiro, e aí começou o embrólio, né? Ah, você foi pro futsal primeiro? Foi pro futsal. E aí começou o embrólio, que era o seguinte, o Pavunense, eu podia até ir sozinho, porque ficava Sim, 10 minutos da minha próximo casa. de casa. O Botafogo não, eu tinha que pegar o metrô, descer em Botafogo e ir andando até o clube. E é um chão É um chão, considerável. isso que eu ia falar. É um Exato. chão legal. Exato. E aí tinha o custo de passagem, tinha que lanchar, tinha que comprar claro. material e tal. O jogo muda, né? Aí meu pai falou, cara, a gente precisa ver, porque assim, uma coisa é você ir e você tá jogando. Outra coisa é você ir e você não tá jogando. Só que Quarto tá gastando goleiro. dinheiro, você tá quarto goleiro. Aí minha mãe, muito paciente, falou, não, vamos dar pelo menos esse ano, ver o que vai acontecer e a gente toca. E a família lá com dificuldade pra te você sustentar, tem que manter botar. nesse sentido, né? Porque entendeu? tudo conta, né? Exato. E aí ela conseguiu trabalho em Botafogo. E aí esse dinheiro, parte desse dinheiro era para pagar minha passagem. O lanche, como ela estava em Botafogo, ela me buscava e a gente voltava para casa. Perfeito. E aí, cara, de 4º goleiro eu fui treinador, era o Marcos Lourenço, que hoje está no Marcos Flamengo. Lourenço. E o Kepler era, não sei se era auxiliar técnico ou se era supervisor. Então a gente se encontrou lá em O Kepler que nós ouvimos aqui. Que teve aqui também no legal. canal, que tá no Fluminense hoje também. Sim, sim. Exato. Legal. E aí ali eu fui de 4 para terceiro para segundo, em 6 meses eu virei titular. E aí fui futsal. Aí tua mãe já, opa. Aí minha mãe, opa, beleza. Tá aí a vingando, galera, né? ó, vende, assim, ela nunca foi, você tem que dar certo no futebol. Isso é uma coisa que ela, Sim. assim, cara, no dia que Ela você... nunca te botou esse peso Não. que hoje em dia existe Não. demais nas Não. crianças, né? Ela falava, pô, cara, podia estar... Sempre teve essa Saí do consciência treino, de que não era... sair do treino do Botafogo, sair do Engenhão, mãe, cara, não aguento mais. E você sempre Se você estudando, quiser, né? Mas e ela é E ela sempre sempre apoiando. o estudo. Eu e vou, tudo. eu vou chegar no ponto que cruza aí pra mim, isso para mim é uma pedra angular, assim, uma coisa que eu levo pra minha vida como um todo. E aí eu entrei no Botafogo, depois iniciei no campo. E naquela época, 2003, ainda não tinha sub, era pré-mirim, então, né, hoje que é sub-10, Sim. né? Então era pré-mirim, a gente ia lá só pra treinar, conhecer. Nem tinha campeonato direito Não de tinha. campo, não tinha tinha. mais salão tinha. Isso. E aí 2004, 2004 começou. 2004, cara, foi o ano que acabou o futsal, fiquei no Botafogo e rodava. Então eu joguei no Melo Tênis Clube, joguei no Light, aí tu vai rodando vários clubes de salão ali. Sim. E Mantendo o campo no Botafogo. isso. Na verdade, eu no Botafogo com 2004, 2002, 2013, isso. Cara, eu sou de humano, eu sou horrível. Eu cheguei com 11. Também Eu cheguei sou. com 11. Aí 2004, primeiro ano de Mirim. 2005, segundo ano de Mirim. Vai ficando velho, eu esqueci na conta, cara, horrível isso. E aí o que acontece? 2004, primeiro ano de Mirim, tinha um goleiro chamado Marlon e eu era o reserva. E beleza, virou o ano 2004. Eu assumi a titularidade.
e dali eu não parei no campo. Como Dali eu goleiro. não parei Você como foi titular em titular, todas as fui categorias. em todas as categorias. E aí, dali começou a minha jornada, vamos dizer assim, no futebol, de tipo, olha, esse moleque leva jeito. De gente grande, né? Vamos assim dizer. É. Jogando Aí bola eu, mesmo. aí eu conheci o Paulo Rui, o primeiro preparador de goleiro foi o Paulo Rui. E aí, gente boa, pô, garotinho. Aquele subir aí, fiu. Pô, a subir dele, cara. Pô, se você fizer isso, eu lembro uma vez a gente fez isso no Engenhão e ele ficou procurando. Lá na E ele achou e subiu de volta. É. Ele achou e subiu de volta, cara. Então, eu fui conhecendo, né? Conheci o Paulo Rui, conheci o Gugu, trabalhei. O Luiz Augusto Brum foi uns 2 anos, 3 anos. Depois conheci o William Bacana, trabalhei com o William Bacana. Aí, dali do William Bacana, eu já deu o grande salto. Uhum. Pra mim foi meio que uma benção e uma maldição. E aí acho que entra o porquê no contextualizando. Isso né? aí eu ia te perguntar também, mas a gente vai chegar lá. Foi meio Porque bem você expansão. chega porque quando eu chego lá, tu tinha idade juvenil. Isso. Tanto que a gente vai pra final no primeiro ano contra o Fluminense em Xerém, na disputa de pênalti, a gente é vice-campeão. Isso. Isso foi em 2009, foi quando eu chego. Isso. E quando eu chego, você com idade juvenil, você tava treinando no profissional. E você já tava lá há algum tempo já, não foi naquele... Não. Você foi profissional o quê? Foi profissional 2008? 2008. Ou seja, você era ainda primeiro ano de juvenil. Primeiro ano juvenil. Por que isso? Uhum. Isso te atrapalhou? Assim, a gente fala de projeção de carreira, dessa questão de pulou etapa. Para isso, Pô. você acha que para vocês foi ruim? Pulei foi muito. Assim, não foi o primeiro de juvenil, segundo juvenil, 3 anos de juniores profissional. Direto profissional. 5 anos. 5 anos. Eu pulei 5 anos. O que aconteceu? Eu comecei a me destacar. Então, eu era primeiro ano de Mirim. Eu jogava com o segundo ano de Mirim. No segundo ano de Mirim, eu sobrava em relação aos atletas da minha categoria. No primeiro ano de infantil, Você eu já era sobrava titular? e já jogava no juvenil. Tu sempre jogou um passo à frente, É. né? Um ou dois. E né? quando chegou no juvenil, eu saltei profissional. Mas aí você tem toda uma conjuntura que foi a seguinte. Em 2006, eu começo a ser convocado. Então, 2006 foi minha primeira convocação para a seleção sub-14 na época, preparando para 15. E aí também a mesma coisa. Eu cheguei, aí dali de 2006, eu fui titular até 2009. 3 anos titular da seleção 3 anos brasileira de titular base, seguido. de todas as categorias É. que você participou. Aí em 2008 chegou o Alisson. Aí eu segurei o Alisson até 2009. Aí depois também que eu não consegui. Aí depois eu não consegui segurar mais. Não conseguiu segurar o homem mais, né? Aí ele foi embora, né? Aí depois voltei para a seleção sub-20, né? Que era a preparação ali, estava com 18 anos. Era a preparação pro. Nós vencemos o Mundial na época, acho que foi o Mundial de 2010. 2011. Você e o Wellington Júnior na lateral direita, não foi? Não foi essa Não, o Wellington Júnior foi a seleção... Não, o Wellington Júnior 89. Essa seleção foi a geração 91-92. Ah, tá. Foi Coutinho, Felipe Coutinho, Alain, Casimiro. Tá. Foi uma galera boa. Juntou a 91 com a 92. E aí a gente pegou um ciclo bacana. Em 2007, acontece o seguinte evento. Eu fui convocado de novo, a gente disputa um torneio na Espanha. Eu fui destaque, nós fomos para uma disputa de pênalti na semifinal, eu peguei 2 pênaltis e fui destaque, nós fomos para a final, eu peguei 2 pênaltis, nós fomos campeões. E era uma competição entre clubes e seleções. Então, os principais clubes da Europa estavam disputando também. Sim. E algumas seleções importantes, como a seleção brasileira. E aí... Isso era muito comum. Era Pra muito quem comum. tá assistindo hoje, era muito comum. A seleção brasileira ia pra lá e jogava torneios com clubes e seleções, todo mundo participando. Mas era sempre assim, a seleção é 14, a competição Pegava era 15. Sim. 15. Entendeu? E aí, nós jogamos, acho que na época a gente ganhou do Real Madrid, foi do Real Madrid, e tinha um rapaz, Sandro Rolandelli, que ele era como se fosse hoje o captador do Arsenal. E aí ele gostou muito, quem é esse goleiro? O goleiro do Botafogo entrou em contato com o Botafogo para saber. E aí, em junho de 2007, eu fui para a Inglaterra. Fui eu e minha mãe. E eu iria fazer como se fazia antes,
Né? Como é que é? Hoje você tem um jogador contratado direto para o Barcelona. Uhum. Antes isso não acontecia. Então o que ocorria? O jogador era contratado, então ele ficava indo e vindo para os clubes da Europa. Quando fazia 18 anos, ele ia para esse clube, ele era emprestado. Sim. Aí, emprestado, ele ganhava bagagem, aí ganhava ali o visto, essas Como se profissionalizasse, isso, né? Fazendo terminava isso. o ciclo de adaptação e voltava para esse clube grande. Entendi. Então você tinha duas vias, né? Geralmente os principais jogadores faziam esse trajeto, iam para o grande, eram emprestados e voltavam, ou eles iam para os clubes periféricos, amadureciam lá e quando eles estavam no auge, os clubes grandes contrato. Hoje você já tem um fenômeno diferente, que é um clube, você vê um Barcelona, vem no Atlético Paranaense contrato. Vem no Antes de Flamengo, fazer 18, que nem o contrato. Endrick agora no Real Madrid, vai lá Exato. contrato. Vem contrato, né? E paga caro. Sim. Paga caro. Então hoje está mais dessa maneira. E aí criou-se um imbróglio, né? Por quê? O Botafogo sempre teve, hoje não, que está muito bem estruturado. Mas naquela época, a Marechal Hermes era muito precário, de campo, de infraestrutura. Como um todo. Exato. E aí, a gente tem um atleta que ele pode ir para fora, né? E aí criou-se um impasse. O que a gente vai fazer com o Guilherme? Como é que a gente vai desenvolver melhor o Guilherme? Ele vai ficar em Marechal, se desenvolvendo, mas sem a infraestrutura necessária, ou ele vai para General Severiano? Sim. Que aí ele vai ter a infraestrutura, só que ele vai dar um salto absurdo. Vai pular, né? E aí, enfim, questões políticas alheio a mim. Acabou que a situação do Arsenal também não andou. Mas, em 2008, a gente ganha o Sul-Americano da Sub-15 2007, foi o melhor goleiro da categoria, da competição. 2008, o Márcio Tolson, que era supervisor na época, me liga e fala, se apresenta em Niterói tal dia, tal hora. Aí eu fui lá. Quando eu cheguei aqui, eu vi. Aí tava na época o treinador era o Cuca, a comissão dele, os atletas da geração 2008 ali, todo mundo se apresentando. Foi eu com 15 anos. Eu não tinha 16, eu tinha 15. Eu ia fazer 16 de junho. Bom dia, pessoal. E aí, com 15 anos, eu olhei assim, né, cara? Eu falei, pô. Aí o Márcio falou, cara, agora você vai estar integrado, vai fazer pré-temporada e tal. E aí eu cheguei no profissional. Eu dei um pulo de 5 anos. E aí você vai treinar no profissional, vai descer para jogar na base e tal. Aqui você vai ter mais infraestrutura, a gente vai estar de perto, vai estar acompanhando e tudo mais. Eu falei, beleza. E aí ele chama minha mãe para conversar. E aí foi muito legal. Ele falou, sua mãe, a partir de agora o seu filho é nosso. Aí minha mãe começou a chorar. Meu Deus, meu filho. Meu filho, não sei o que. Ela, mas eu tenho um porém. Ele não vai parar de estudar. Sua mãe bateu o pé. Aí ela falou, não vai parar de estudar. Ela virou para mim e falou assim, enquanto você não fizer 18 anos e não terminar o ensino médio, você vai estudar. Quando você fizer 18 anos e terminar os seus estudos, aí você vê o que você vai fazer na sua vida. Sim, decide. Esse é o nosso acordo. Como é que é o papel importante da família, né? Exatamente. Porque até então, e hoje você deve ver isso muito no Fluminense, e a realidade do futebol sempre foi um menino com 15 anos, seleção brasileira, com a perspectiva que se tinha de carreira. Exatamente. A primeira coisa que a mãe e o pai fazem, não, meu filho. Inclusive, eu tô pedindo demissão do trabalho aqui. Eu vou viver só disso. E tipo assim, e se não der certo, né? Não, a mãe dele teve uma Então, super assim, consciência. mesmo com toda a projeção que você tinha de futuro de carreira, tua mãe foi firme e falou: os estudos eu não abro mão. Exato. E aí, ele vai ficar em Botafogo e tal, beleza, mas ele vai estudar, mas não, sem problemas. E aí tal. você mudou de escola? Aí eu mudei e fui estudar no Colégio Maria José Imperial ali em Botafogo, ali era antes do túnel, né? E aí era mó barato, assim, você viu o nível do contraste, né? Aí eu ia com a camisetinha branca, tênis preto, meia e o short azul marinho, ia pra escola. Acabava pra escola, né? Ia pra escola, normal. Recreio, aula, não sei o quê. De manhã, quando chegava de tarde, eu almoçava e treinava com os caras de 30 anos, 35 anos. Né, cara? Exato. E era um mundo muito louco, assim. E aí o Botafogo puxou meus estudos.
Aquele futebolzinho do recreio de escola devia ser ruim pra molecada, né, Pô, cara? aí jogava na linha, fazia gol de 50 era jeito. Aí ali eu dizia, não, porque eu vou jogar na linha. Não é no gol, deixa pra lá. Se for fosse no gol, ninguém fazia nada, né, Não, cara? exato. Porra, Não, e era uma diferença absurda, porque... porque o nível era outro. Exato. Pro futebol, eu já absorvi uma carga de trabalho alta. Sim. Pô, imagina você na escola, Em cara. relação a essa. Entendeu? Sim. E aí eu tive que fazer um processo de adaptação muito abrupto. Porque, eu fui para uma escola particular em que, cara, era tudo questão para pro Enem, questão para UF, questão para o FRJ, porque a galera já estava assim, o caminhando foco para a era de universidade. vestibular, né? E aí era livro de volume único, cara, que eu tinha que ir na Saraiva comprar, cara, era pilhas e mais pilhas de livro. Se eu olhava as fórmulas ali, eu chorava, eu falei, cara, não vou passar dinheiro, eu não vou passar dinheiro. Porque o foco já vestibular, o nível também educacional aumenta, né? Não tem jeito. E aí, cara, eu cansei de fazer viagem, de fazer convocação e levar livro de química, livro de Pra física, ficar volume único, eu botava. O Luiz sempre foi disciplinado em relação a isso, sempre foi. E aí eu falei, cara, eu tenho que cumprir, eu tenho que terminar isso mesmo. O acordo com a minha mãe foi esse. O acordo é esse. O acordo com a minha mãe foi esse. E aí, cara, eu tive um início de ano muito ruim. E eu lembro que eu tomava esporro porque o meu boletim, ele ia pra secretária, que era a Nina. Então, ia o boleto e ia o boletim. Aí depois ela encaminhava pra minha mãe. Pra tua mãe. E aí, quando eu tirava a nota baixa, a gente ia almoçar. E aí tava todo mundo falava lá. Com ela, pô, segura essa nota. André Luiz, Renato, Renato, e caraca. E todo mundo sabia do teu boletim. Aí eu tô aqui almoçando e vinha ela. Não é possível. Olha esse boletim. Tanto e não sei o quê. E todo mundo tanto vendo. Não sei o que lá. E eu, caiu derretendo na mesa. Eu não vou embora, cara. E aí eu tinha que pegava o boletim e falei, não, cara, eu vou estudar, vou passar e tal. E mas aí, foi bom de uma certa forma, né? Porque você tinha uma exposição que você se esforçou a mas aí é um trauma. Imagina tu, tu já tá se adaptando. Aí era pilha. Pô, cara, mas pra que tu tá estudando? Tem isso que eu ia falar. Pô, faz isso não. O cara já profissional. Já tá aqui. Larga essa porra. Larga isso aí de mão e tal. Eu falei, cara, não é assim não e tal. E aí, cara, eu ia. Acordava de manhã cedo e ia. E quando não tinha treino, faltava o treino para poder ir para a escola e voltar. Sim. Então, por isso que meio que foi uma bênção, uma maldição. Porque o meu processo ele foi dentro de uma espécie de excepcionalidade. Sim. De uma certa forma traumático, né? Exato. Porque foi muito... Exato. Hoje, com a experiência que você tem, óbvio, quantas coisas a gente mudaria ou não na nossa vida, quantas coisas a gente faria de novo. Olhando para trás hoje com a experiência que você tem hoje junto com a psicologia do esporte, e a experiência de campo, a experiência dos meninos que vocês estão atendendo lá. Se você pudesse tomar a decisão hoje para aquele garoto de 15 anos de idade, para aquele Luiz Guilherme, qual seria a tua decisão? Não. Com certeza Ficaria no juvenil? Ficaria, porque enquanto atleta, eu sempre fui muito pautado pelo seguinte, o desempenho esportivo, ele vem, o resultado esportivo, ele vem, o dinheiro, ele vem a reboque. Sim. Né? Não é invertido, né? Primeiro o desempenho, depois é o recompensa. Exato. E hoje, enquanto profissional, eu vejo o quanto de processos que o atleta precisa passar até chegar ao profissional. Então você divide a jornada... Isso você fala de maturação, né, do atleta, né? Exato. Você divide pega uma jornada dos 9 aos 20. Só interrompendo um pouco, é o mesmo quando a gente fala de escola de esporte. O que o Luiz Guilherme está querendo colocar da parte profissional, que é o aprendizado, são os processos, as etapas de aprendizado, você também tem numa escola de esporte. Sim. Entendeu? Que é a metodologia, né? Que é a metodologia. Por isso a nossa briga, Luiz, e aqui o canal é para isso, né, que a gente está montando, para a gente mudar um pouco a visão, porque a gente faz o paralelo da escola normal, que você vai aprender português, matemática e a escola de esporte. Pô, se na escola normal você tem um livro 1, 2, 3, você tem um progresso, um aprendizado pedagógico, um desenvolvimento, por que no esporte não? Então, o que o Luiz está trazendo de uma forma profissional, que os clubes fazem nas divisões de base, que tem o processo de aprendizado e que ele pulou uma parte desse processo de aprendizado, é a mesma coisa quando você bota um filho numa escola de esporte. Sim. Ninguém vai ensinar um menino a nadar jogando ele na água e se vira e aprende a nadar. Exatamente. O futebol tem muito disso, dá a bola lá... A natação, você tem adaptação ao meio líquido, a respiração, né? Para você aprender a nadar. Então tem um processo de ensino
pedagógico que tem que ter, né? É Exato. isso que o Luiz está contando. Aí você vê que a Então, crítica dele é justamente sobre isso, né? Por Sim, ter pulado. e por ele ter pulado. Porque quando você tá ali dentro. E aí, esse é o ponto importante. Enquanto atleta, pô, cara, tô com 16 anos, eu tô no profissional, pô, Não, eu assim, vou reclamar? Pô, a gente treinava. Na excitação ali é maravilhoso, porque você, deu um pulo que todo mundo em tese quer, né? Pô, você treinava de frente pro Cristo e de frente pro Pão de Açúcar, cara. E com aquela galera, né? Pô, cara, entendeu? Não faltava nada. bem, Aquela estrutura não faltava fantástica. nada. Estrutura de profissional, Pô, então né? você vai pensar, cara, eu quero chegar, o sonho de todo mundo é chegar Sim. aqui, cara. Eu tô aqui, né? Quem quer voltar? Ninguém entende isso, né? Contraproducente, exato. Mas essa sua reflexão também de criticar, né, de ser refratário a esse pulo, ela vem hoje da sua experiência também. É difícil na Exato. época alguém ter. Não, Por exemplo, né, você, os seus familiares, vocês não tinham experiência no esporte, né? Então é difícil. Eu né? acho que até a gente acrescenta um quê de excepcionalidade aí, que é o seguinte. Na época, o Botafogo não tinha essa infraestrutura Sim. para acolher. E aí pra você- orientar, ele vai de ficar- repente, O né? garoto na base, não, deixa Entendeu? ele na base que ele tá bem. lá. Alguém pra orientar. É o trabalho que vocês faziam lá, entendeu? de realmente ter a metodologia, né? Então, assim, quando a gente fazia muito Marechal. Né? A gente foi para Caio Martins e 2009, outros né? equipamentos em 2009, né? Quando a gente vai em até lá, 2009, você volta eu e fica volto, com a volto gente. e fico, né? e fico a maior parte do tempo. E aí eu volto, jogo, volto, treino, que aí Sim. você já tinha a estrutura de Caio Martins, Que era a estrutura muito que eu melhor, usava. que era melhor. Mas a estrutura de Marechal ainda era muito Muito complexa, precária. entendeu? Então, pô, você tá lá, você tem nutricionista, você tem... Tinha psicologia, Psicologia, tinha a parte de tudo. fisiologia, já tinha Exato. dado uma estruturada Exato. melhor. E aí o Botafogo, a partir acho que de 2009, né? 2009, muda-se a gestão aí começa também a fazer esse processo de atualização. Sim. E aí, pô, como atleta você vai, cara, porque Claro. você quer chegar lá. Sim. Hoje, como profissional, a gente destrincha a carreira do atleta, o ciclo de formação, em iniciação, especialização, profissionalização, e aí você vai. Então, ali na iniciação, ele vai ter contato com outros esportes, geralmente futebol, futsal, vai aprender os fundamentos, né? Há uma preocupação muito mais com o lúdico, há uma preocupação mais com o desenvolvimento, menos com o desempenho. E aí depois você vem a especialização, aí você vai intensificar mais, aumenta a carga de treinamento, né? Aumenta mais a cobrança. Aí você vem para a profissionalização. Aí você já começa a preparar esse atleta para ser profissional de fato. Então, Preparar em sentido amplo, né? no sentido amplo, Sim. então você tem Preparação psicológica, isso, óbvio. todas essas fases elas vão se esgotando Sim. e você vai complementando. Então é como se eu pulasse de lá para cá com um hiato muito grande. Sim. E aí tem certas perdeu essa formação, experiências, né? exato, certas experiências que você precisa de um profissional e que eu vejo hoje, Que você não vivenciou lá atrás. exato, que eu falo que são vacinas. Por que são vacinas? Por exemplo, você pega um atleta, eu fui titular de 2004 até bater no Jefferson lá na frente. Quando você bate no Jefferson, você fala, tá bom, eu vou esperar, mas eu quero jogar. Sim. Pô, só que o cara não vai sair. Eu vou jogar. Tu vê o cara Aí viu o fala, Renan. esse cara Não, aí viu o Renan. não vai me dar vaga, né? Aí ficava eu e o Milton brigando pela terceira vaga. E aí vinha a galera de baixo, vinha o André, vinha o Andrei. Que é uma vinha a outra galera de geração. baixo. E aí tu olhava assim, E cara, todo isso mundo aqui pedindo tá passagem. Pô, É. isso aqui tá me espremendo. Outra geração vindo, né? Novos talentos. Exato. E aí essas experiências de você ter mais paciência, de você olhar que de repente aqui, agora, não é vantagem, é melhor sair, Sim, ir pro empréstimo, voltar. sim. É melhor não se titular agora. É melhor passar por isso agora. É melhor passar por tal contexto agora. Ou não passar Ou por não isso passar. agora. Que quer que Então, essas experiências, elas fazem parte desse ciclo de formação, seja. Sim. que muitas vezes a gente mira no profissional e a gente esquece que o menino precisa passar por isso. Não, você Isso falou uma é palavra importante, são meninos, né? Exato. É. Pro atleta saber. Então, às vezes, você tem um É atleta um de menino, 9 15, anos, 14, 15 anos de Cara, idade. Ele falou a palavra assim, Cara, pro menino meu passar filho- é Meu isso. filho tá com 13, vai fazer teu 14 garoto. esse ano, pelo amor de É Deus. um menino, 19 né, anos. cara? 20 anos é um menino. É 20 anos é um 19, menino. é um menino, cara. Entendeu? 20 anos é um menino. Você se compara, você lembra de você mesmo com 19 anos e fala E- assim, cara, não. E é muito interessante isso que o Luiz está trazendo, a visão, ó, ao nível que o Luiz chegou, Sim, foi né? como atleta, seleção brasileira e tudo mais. E o que ele está colocando aqui de maneira tão pedagógica, vamos dizer assim, Uhum. cara, é impressionante como as escolas de esporte também não entendem isso. Você chega numa aula
para um menino de 10 anos de idade, o cara quer pegar o trabalho aqui da profissionalização que você colocou, da competição, e botar na hora que é para botar o lúdico lá atrás. Não funciona. Né? E isso que é pro alto rendimento também ele é adaptável e é o mesmo ciclo na escola. Exato, exato. Se você imprimir uma carga que esse atleta que está começando não dá conta, você começa a estressar esse atleta antes do tempo. Sim. E aí ele pode simplesmente não responder. Sim. Ou adoecer. Sim. O que eu afastar até do esporte. Sim, porque você desestimula. Sim. O que eu percebo hoje? Há uma preocupação muito grande com os resultados, porque hoje, um menino de 17 anos, você viu um Hendrick com 17 anos indo para o Real Madrid. Um dos melhores da nossa geração. Que esse garoto é um fenômeno, né? O Hendrick é um fenômeno. Coutinho, ele foi para a Inter, da Inter ele teve que ir para o Espanhol, rodar e tal. O Neymar foi vendido, mas ele se consolidou no Santos. Sim. Então, assim, hoje não. Hoje você tem um menino que chega no profissional, que aquele menino já chega vendido, mas não chega vendido por pouco. Chega vendido por muito, né? Absurdo. 300 milhões, 400 milhões, $500 milhão. É loucura. A realidade do mercado uma loucura, sim. São os valores, né? Exato. E aí você direciona a formação para uma demanda de mercado, que é um caminho lógico, né? Sim. Quando você vai formar um atleta, seja na escola, para fornecer o atleta para os clubes, para você gerar o atleta no clube e vender para o mercado, você tem que estar atento ao que o mercado quer. É o trajeto, né? Então, 17 anos, 18 anos, 19 anos, ele já está no laço para decidir o que ele vai fazer da vida dele. Sim. Entendeu? E aí o que você faz? Você olha para baixo e aí aquele menino está vivendo o ciclo dele. Opa, tem que intensificar. É o mesmo, o que o Luiz está colocando do funil do profissional, né, que é um funil muito estreito. Você até o profissional, você tem ali 300 atletas, entre mirim, infantil, juvenil, juniores, né, que eles vêm fazendo o ciclo e vêm evoluindo e tudo mais. Mas quando você chega no profissional, porque quando você termina o segundo ano de infantil, 15 atletas ali de último ano de infantil, eles viram o primeiro ano de juvenil. Basicamente, quase todos os 15 vão. Sim. Aí os 15 jogam lá no juvenil 2 anos. Aí dos 15 vão para o junior. Quando chega no profissional, são 2. São 2, 3. São 2, 3. Você cessa essa progressão. O funil, ele fecha. Quando tem 2, 3. E quando esses 2, 3 chegam, diferente como o Luiz falou, chega lá e não joga. Exato. E aí o cara, eu tô a minha vida inteira aqui competindo, jogando, e agora eu vou ficar aqui caminhando, 365 dias treinando e olhando. Isso quando você... Você quer ver um exemplo? Você não foi vacinado para isso, que você estava colocando também. Exato, porque você chega... Cara, você é titular. Então, qual é a lógica? Se eu treinar bem, se eu trabalhar bem, vou ser titular. Sim. Só que tu chega lá... Aí tu, vou testar a fórmula, deu certo. Vou testar a fórmula, deu certo. Testei a fórmula, deu errado, peraí. Pera lá, mas né? qual o recurso que você tem? Você não tem. Porque você não passou por essa experiência, então você não faz esse rearranjo. Você não tá calejado, né? Você tá... Isso. E aí você tá lá no profissional. Mas não é porque você é ruim. Sim. Você tem um cara que tá à frente de você, que o processo é dele, ponto. Ainda mais goleiro. Sim. Você tem que ter paciência. Sim. Então, assim, por isso é importante, e aí eu acho que a psicologia do esporte ela entra muito forte nesse sentido, que não é só ter uma mentalidade voltada para performance. Sim. É uma mentalidade voltada para o processo. Para o desenvolvimento. Para se adaptar aos estressores do processo. É ser titular, é ser reserva, é não ser relacionado, é ser dispensado, é se lesionar. Como é que foi que você falou? Se preparar para os estresses? Para os estressores do processo. Porque faz parte. Muito legal. Tá entendendo? Sim. É uma coisa que assim... E haja estressores. São muitos. Quem tá lá no alto rendimento sabe que o que mais tem são em todos os níveis, né? Exato. Não só do atleta, treinador, preparador, o analista de desempenho, o esporte de alto rendimento. E a gente cansa de falar isso, né? O que menos a gente tem no alto rendimento é saúde, né? Cara. Seja ela mental, seja ela saúde física. Quantos e quantos atletas chegam no final da vida aí, ou até jovens com problema de prótese, de joelho, de ombro, de não sei o quê. E o emocional também é um desgaste enorme. E a gente vê hoje
depois de tantos anos, o Ronaldo Fenômeno, que foi um fenômeno, o apelido dele já diz. Já fala... Dizendo que na época ele não tinha psicólogo do esporte, se ele tivesse tido psicólogo do esporte, talvez ele não teria tido o problema que ele teve em 98. Ele fala isso. Exato. Quem quiser procura aí Ele fala no mesmo. YouTube e várias entrevistas ele fala dando a importância. Olha quem tá dando a importância pro psicólogo, pra psicologia do esporte, né? E aí, em cima disso, eu te pergunto, como é que vem a psicologia na sua vida e o desejo de fazer psicologia depois que você terminou o segundo grau, você entregou pra tua mãe e falou, ó, Falou, nosso trato tá resolvido. promessa E cumprida. aí vem o Luiz Guilherme, tomador de decisão da vida dele a partir dos 18, que é até os 17. E tua mãe tá certa? Lá em casa também é assim? Uhum. Enquanto estiver morando e vivendo lá em casa, quem manda que sou eu. É o caminho justo, é o caminho Tá justo. debaixo do teto, Onde né? vem a ser, eu quero fazer psicologia e... Como é que surgiu isso, Então, Luiz? eu tive duas pessoas que me influenciaram muito na área da psicologia. Uma foi a professora Sônia, que foi psicóloga do Botafogo durante um tempo. Ela precedeu a Maíra Ruas e começou na base, depois ela foi profissional, ficou anos no Botafogo, depois trabalhou no Vasco, acho que trabalhou no Vitória. E foi ela que me ajudou a tomar a decisão final de qual caminho que eu iria seguir. Bom, eu tive um problema na escola, então não seria diferente eu ter um problema no campo. E eu lembro que eu tomei um esporro. Eu nunca esqueço, eu tomei muito esporro, mas esse eu lembro até hoje. Tomei muitos Porque esporros. eu tinha uma dificuldade muito grande com o erro, né, cara? Então eu me cobrava muito, era muito perfeccionista com as coisas. E aí, num desses treinos, eu tava com o Paulo Rui e eu biquei a bola. Eu tava tentando acertar, e isso 2003. E eu tava errando fundamento, porque eu também não sabia o fundamento, não tinha como acertar de cara. Tava no processo de aprendizado. Exato. Tava Eu aprendendo. biquei a bola. E aí, no que eu biquei a bola caiu do outro lado. E lá em Marechal tinha um quartel, né? Porra, E a bola caiu do outro lá. lado. Caiu assim no quartel? Aí o Paulo Rui falou pra mim assim, Já garotinho. tinha pouca bola. Aí o Paulo falou assim, garotinho, faz um favor pra mim. Vai lá, pega aquela bola lá e volta. Aí fui eu, pulei o muro, peguei a bola. Aí ele juntou, vem cá rapidinho. Aí ele olhou pra mim assim, ele nem piscou. Ele falou assim, ó, é a primeira e última vez que você toma esse tipo de atitude comigo. Se você repetir isso aqui, Tá fora. você tá fora. Assim, eu lembro, assim, como se fosse, sabe, muito, muito nítido essa lembrança. E dali eu entendi que, tipo, pô, não é assim. Mas a questão da cobrança ainda permanecia. A Eu cobrava autocobrança, de né? mim, eu cobrava dos meus colegas, porque eu O seu tinha uma desempenho posição de liderança. depende também dos outros. E eu né? tinha um certo perfil de liderança. Sim. E aí, cara, eu fui pra Sônia na época. E aí, Depois desse episódio. Isso, aí pra acompanhar o que tá acontecendo. Que houve, e tal, meu filho? O que houve, o que tá Que houve, meu fazendo filho? aqui e tal. E aí nós conversamos e tal. Depois eu continuei com a Maíra e fui tomando gosto. E eu sempre... Pela reflexão, talvez. né? e Aquela assim, coisa de... E duas coisas que eu gosto muito de fazer, né? Uma música, eu escuto muita música, e a leitura. Então, comecei a ler um livro aqui, comecei a ler um livro ali, comecei a ler um livro aqui, comecei a ler um livro ali. Mas já de livro aqui. psicologia, já ou psicologia gostando dessa... ou os Sim. livros de autoajuda na época, Sim. assim. E aí foi deixando essa vontade comigo de, cara, se um dia acontecer, vai ser isso, né? E aí a decisão da psicologia foi o seguinte: eu sempre fui meio cabreiro com as coisas, assim, tipo, caraca, cara, pô, e se der errado? Eu tinha sempre pensado, cara, e se der errado? E aí, se der errado, o que eu vou fazer? E aí eu tinha sido convocado para a seleção em 2010. A gente foi convocado, a gente ficou na Granja. Voltamos e o Botafogo fez um treinamento em Teresópolis, a intertemporada da Copa do Mundo, né? E eu machuquei meu pé, eu fraturei meu pé. E eu tive que ficar uns 40, 60 dias parado. Futebol ainda tem isso, né? E aí eu falei, caraca, pô, como é que vai ser isso, não sei o quê. Pá. Der errado. Aí eu falei, cara, e se der errado? Aí eu falei, cara, e na época eu tinha assinado um contrato de 5 anos. Então qual foi o meu raciocínio? Pô, assinei um contrato, tenho 5 anos, 5 anos eu tenho. Então, pô, se eu começar agora... 5 anos é o tempo certinho. Dá certinho, né? Fazer uma faculdade. Então, e aí, olha que coisa, né? Eu era pessimista no sentido de se alguma coisa errar, mas eu era otimista, que eu achava que em 5 anos eu ia acabar a faculdade. Ia entrar e ia terminar. Com a rotina de atleta. Profissional, né? Com a rotina de atleta profissional. E aí,
Eu fui me preparar, ia fazer... Tava fazendo um cursinho, cara. Só que aí a galera, pô, o UERJ, UF, não sei o que, papapá. E aí um dia eu conversando com a menina, eu falei, pô, mas eu sou atleta e tal, papapá. Ela, cara, você já pensou em como que você vai conseguir fazer uma faculdade? Como é que você vai conciliar? Não era de capacidade, não. Era de tempo. De tempo, pra conciliar mesmo. Aí né? eu falei, cara, você tem que estudar à noite. Se você for para uma UFA, para uma UERJ, a faculdade vai te sugar. Vai. Então, assim, a faculdade em si ela vai te sugar, mas as faculdades públicas vão te sugar o dobro. É mais um pouquinho. né? Aí eu falei, cara, vou. E aí eu tive uma conversa com a Maíra, né? E aí sempre que tinha alguma coisa, eu vivia lá. Mais do que o normal, né? Porque você tinha curiosidade, né, sobre o assunto. E aí, cara, eu tava entre fisioterapia e psicologia. E aí ela via que eu tinha uma curiosidade de ler de tudo. Então eu não lia só psicologia. Então Sim. chegou uma época que eu comecei a ler filosofia, comecei a ler sociologia, comecei a ler história, comecei a ler políticos. E, cara, quando a gente vai estudar a mente humana, a gente tem que circular por tudo. Sim, porque tudo até faz porque tudo sentido. influencia. Tudo faz sentido. Aí ela, cara, eu acho que psicologia vai te Mais do que fisioterapia, completar. né? Exato. E aí entrei na faculdade de psicologia e fui levando até onde dava. Então, tipo assim, tinha treino, né? Tava lá aí na época já era o Flávio Tênis preparador. Aí o Flávio Tênis tava falando aqui, eu tava batendo o pé. Mas eu não tava batendo o pé porque eu tava chateado. Eu tava batendo o pé porque ele já tava na hora. Então quando o Flávio Terminava acabava o treino, de falar, tinha eu aquela tirava resenha. chuteira, eu ia embora, corria e ia embora Pra pra faculdade. Ia embora pra faculdade que eu tinha que chegar no Flamengo. Eu estudei no BMR. Aham. E aí era isso, né? Era essa loucura mesmo, porque A rotina realmente É. super extensiva. eu fui né? emprestado ao Boa Vista. Eu tinha época que eu ia pro recreio de manhã, voltava para casa e ia pra Barra de novo à faculdade. Quando a faculdade era de noite, quando o treino era de tarde, eu saía de lá, ia pra faculdade e ia pra casa. Mas quando era de manhã, eu tinha que ir, voltar e ir de novo. Pô, e aquilo era muito insano. Mas eu estabeleci pra mim que falava, cara, se eu acabar a faculdade, depois eu vou ficar mais tranquilo, porque eu vou viver o futebol. E se alguma coisa der errado, Eu já Eu tenho tenho um garantido respaldo. aqui. Sim, é. entendeu? E aí falei, não, vou por esse caminho. Era temporário, né? Afinal de contas. É. Né? E aí, eu costumo dizer que eu vivi as 4 estações do futebol, né? E eu vivi o mel e o fel do futebol. Então eu vivi a primavera e o verão um tempo, e depois veio o outono e o inverno. Aí eu saí no inverno. Saiu no inverno. O fim foi trágico. Por quê? Nessa fase, né? Acho que até 2015, principalmente ali, você vive uma realidade. Você é um atleta de clube grande, você treina, joga competições importantes, você vai jogar uma copinha, você vai viajar para Holanda, você vai viajar para... Pô, eu conheci mais de 10 países, cara, graças ao futebol. Graças ao futebol, né? Entendeu? Pô, rezei Pai Nosso no Vaticano, cara. Pô, eu sou cria da Pavuna, sabe? Falo isso com muito orgulho, porque se não fosse o futebol, cara, eu não viveria nem 10% disso. Ou talvez não na velocidade que você viveu, né? E aí eu vivi tudo isso. E aí o que acontece? Dali eu saio do Botafogo e aí a realidade é diferente. Que aí você vai com clubes que não tem um calendário cheio, com clubes que não tem a mesma infraestrutura, você vai rodar Brasil afora, né? E aí você começa a ver o que é o futebol de verdade. Porque Série A, Série B é um oásis. Os principais clubes da Europa é o paraíso. Sim. O futebol de Regional, verdade, cara, A maioria, regional. né, do futebol regional, né? Exato, Porque o futebol Que quando a top gente é uma fala- minoria. né? Outro dia, hoje eu tava vendo uma pessoa na internet falando: nós temos 40 mil atletas de futebol desempregados. Eu falo, peraí. Desempregados em que sentido? Porque assim, não tem emprego. Quer dizer, o que é ser desempregado? Uhum. Né? O que é estar desempregado? Porque não tem clube, não tem competição, não tem Não calendário tem cheio. demanda, né, de Não tem atleta. demanda, É. entendeu? Então assim... Não é nem desempregado, você tem razão. Não é desempregado, né? É que não tem. Porque tem que ter. E aí, como vai ter 300 campeonatos? Vai ter 3 mil. Até tem, mas sei lá, só no Rio vai ter 3 mil clubes o ano inteiro pagando salário. Não tem, o mercado não comporta O mercado isso. não absorve. Então a gente. A grande realidade que as pessoas veem também, essa grande ilusão do que é o futebol, né? Uhum.
de que futebol é o que a gente vê na televisão. Não é. Aquilo ali é uma grande minoria que a gente está vendo na televisão. Aquilo é o top, né? Você tá vendo o top do top. E a CBF... O bolso não é o real. Outro, né? A CBF, ela, vez ou outra, ela faz um raio-x e faz essa avaliação, assim, né? De como que tá o futebol em todas as divisões. O tamanho do mercado. Quanto gera e tal. É 1%, assim. Tem aquela coisa do Diese, né? Mas é isso mesmo, é 1%. O top que você fala, quando você fala de Botafogo, né? Quando você fala de Flamengo, você fala de São Paulo. Você tem um atleta com um atleta com 500 mil, que é o dobro da folha de um clube. Então o abismo é muito grande, né? E aí não é que aquilo ali é a realidade. Aquilo ali é o oásis. A realidade do futebol é essa. Então, o que a maioria dos atletas vivem é aquilo ali que você viu no segundo momento. Exato. E aí você vai ver o que é o futebol de verdade. Mas nisso aí você já tinha terminado a faculdade ou você ainda estava... Não, ainda estava terminando. Em 2017 eu acabei. Mas aí eu fiz algumas escolhas de Sofia ali. Tipo, faltava um período para acabar a faculdade. Falava, cara, tu vai fazer um período, tu tem que parar 6 meses. Ou tu vai correr atrás. Eu falei, cara, vou parar e vou acabar isso logo. Tinha uma menina, acho que a Ana Paula, era jogadora de vôlei, ela tava, cara, eu tô aqui há 10 anos, eu não consigo parar. Não consegue terminar. Eu não consigo sair disso aqui. Virou uma caverna do dragão, cara. Virou uma caverna do dragão. Eu falei, cara, não. Profissional, né? Eu falei, não, chega, eu vou sair disso aqui, bora. Até pra encerrar esse ciclo, né? Que é o ciclo do curso, né? Exato. Encerra aquilo. Exato. E aí, só que aí o que acontece? Quando você chegar ali, você já vai pensando, cara, já muda a perspectiva. Porque aí você já não tá falando, pô, vou jogar um brasileiro, não, eu vou ver um clube, aí daí daqui de um clube eu vou fazer uma competição boa, assim, pra ir chegar lá. Vai ter que reinvestir, né? É aquele investimento que tu teve lá com 12 anos, que a família teve que ajudar, hoje não era necessário, mas para pagar a passagem, ou seja, aquele investimento com o menino de 12, você começou a ter com o menino com 22. Entendeu? Aí, eu vou ter que reinvestir numa nova carreira, vamos dizer assim. Aí eu vou pensando, e até aí eu vou levando. Só que aí chega a pandemia em 2020. 2019, 2020 ali. Aí parou. E aí ali foi a grande virada de chave. Né? Porque ali eu entendi que, cresceu muito a demanda por psicólogos, né? Isso é verdade. A vida de todo mundo virou do cabeça para baixo. E os picos de ansiedade, né? A coisa toda foi... E o futebol parou. O futebol entrou em recesso. A gente via a reprise de jogo de brasileiro dos anos 90. Aquilo era deprimente demais, né? Você ligava a reprise de 58. Cara, entendeu? Dava uma aflição danada. Exato. E aí, cara... Não tinha um jogo ao vivo. Eu mantinha a forma. Eu falei, cara, além de ter uma oportunidade de ajudar as pessoas, por ser da área da saúde, eu, abri um flanco aqui para uma fonte de renda. E aí eu comecei devagarinho, tive um paciente, outro paciente. E aí quando eu fui ver, já tinha na minha semana 10 horas, 12 horas atendendo. Isso clinicando, né? Atendendo terapia mesmo, né? Exato. E aí teve uma norma do CRP que aumentou a quantidade de sessões online, enfim, coisa andou. E aí eu cheguei na hora que eu falei, cara, ou vai ou racha, o que tu vai, né? Ou você vai investir no futebol, num projeto de curto prazo, curto médio prazo, e ver o que vai dar daqui a um tempo. Ou pula pra psicologia. Ou você mantém o que você tá vindo aqui, que é uma coisa mais de longo prazo, mas não vai ter a mesma intensidade, não vai ser nada perto do futebol, não é que seja ruim, eu sempre falo isso, cara. Você falou a diferença de intensidade mesmo. Eu nunca vivi nada tão intenso como futebol. Cara, eu posso jogar bola, posso fazer. Cara, não tem final de jogo, e você... pênalti, nada chega perto. Vou contar uma história que eu tenho com o Luiz, que é uma sensação que eu lembro, assim, específica com ele. Futebol nos traz várias emoções e várias lembranças. Mas eu tenho uma passagem com esse cara aí sensacional, não sei se ele vai lembrar. E vou contar exatamente como é que foi. Beleza. Não tem esse negócio aqui, não. Vamos nessa. Semifinal no Madureira, Botafogo Madureira. Lembrei. O Botafogo, primeiro ano nosso na gestão da base do Botafogo, a gente bateu o infantil na final. A gente jogou de manhã, o infantil, acho que eliminou o Flamengo, ou o Vasco, bateu o final. E à tarde a gente correu pro Madureira, que o juvenil tava jogando contra o Madureira semifinal também para bater final.
Falei, pô, primeiro ano nosso, a gente emplacar infantil e Os juvenil. dois, né? Depois de anos que o Botafogo não chegava nas finais do Nessa gestão campeonato. a gente ganhou os juniores, né, cara? Nessa Depois, gestão a mais gente pra ganhou os juniores. frente, tudo. Aí fomos lá pro Madureira e o Madureira, a gente sabe, tem uma força grande na federação. Sempre tinha, o Botafogo vinha de uma gestão conflituosa com a federação, mudou ali com o Maurício um pouco. E aí a gente tava lá, e eu vendo o jogo lá da área que ficava a diretoria do Botafogo, aí, tipo, a gente precisava empatar se empatasse, Isso, a gente não, ia pros pênaltis. Isso, a gente sofreu um gol de pênalti. Isso, que não foi. Que não foi, tomamos um gol de pênalti. Beleza, aí tava indo pro pênalti. 1x0 Madureira. Isso, aí final do jogo, pênalti de novo. 1x0 Madureira, ia pra disputa de pênalti. Meu irmão, faltando 1 minuto pra acabar o jogo, 30 segundos, um pênalti, outro pênalti pro Madureira. Meu irmão, nisso começa uma confusão no campo, uma brigalhada, uma discussão, e eu saio da onde eu tava e vou andando e dou a volta e entro no campo. Quando eu entro no campo, a cena que eu essa eu vou contar. A cena que eu vejo é o Duba discutindo assim com o juiz e uma bola vindo assim e a bola batendo na cabeça do Duba. Chuta quem lançou a bola. E eu olhei assim, eu falei, não acredito que eu tava entrando, o Duba tava de costas, e eu vejo a bola vindo. Sim. E depois que eu olhei, eu falei, só tem uma pessoa Aí você fez assim capaz da distância que tava acertar aquela bolada. Cara, eu ri na hora. Com a maior confusão, eu ri. Aí um boladão, né, cara? Meu irmão, aí bate assim, ele pum, e ele da onde veio, cara, uma confusão, uma brigalhada. Foi. Conclusão, manteve o pênalti. Se o Madureira faz, a gente tá fora. Esse cara vai e pega o pênalti no último minuto. Vamos pra disputa de pênalti. Tu pegou quantos pênaltis? 2 pênaltis, mais 2 pênaltis. Ele pega mesmo? mais Mais 2 pênaltis. 3, então, na sequência, né? Na Porque- sequência. Cara, foi um êxtase assim a gente no vestiário, cara, não foi aquele dia? É disso que eu tava... É uma emoção que não tem profissão no mundo que Sim, vai sim. te dar um negócio Cara, daquele. exato. É o uma esporte adrenalina tem isso, maravilhosa. né? O Exato. esporte tem isso. Cara, você pode fazer outras coisas, tem outras profissões, mas, Sim, cara, claro, é. você sai dessa adrenalina e você volta para um... Cara, eu fiquei um tempo presencial. É quase uma droga, né? É uma energia, uma Porque coisa. você tem uma liberação de dopamina, enfim. Você não né? chega perto. Nada É assim, uma coisa de louco. Né? E aí você vai pra monotonia de, cara, vou ler um artigo, A vida vou ler um normal, texto, entre vou aspas, fazer né? o curso, aí vou parar um E pouquinho, isso que você falou, a intensidade é diferente. A Exato. gente no vestiário, aquela bagunça, a gente pulando um em cima do outro e água pra tudo quanto é lado, Pô, a gente cara. na final. Porra, E aí eu te pergunto, aí Claro. voltando, vamos voltar aqui, senão a gente vai ficar Senão, contando é. história aqui. Voltando pra psicologia. Como é que um atleta, e aí hoje, naquela época você já tinha lá as suas leituras, você já tinha um atendimento da psicologia do esporte, mas como é que o atleta sai de um momento de revolta, que aquilo foi uma revolta pra gente, que é aquele pênalti no final, de um momento de agressividade, aquela bolada espetacular, cara, pra concentrar e pegar o pênalti. Cara, Porque, Então, Luiz, isso são duas... Você hoje como psicólogo pode explicar isso. Sim. São Como é que dois você momentos, sai desse né? momento e entra num de concentração? Cara, eu preciso pegar esse pênalti. Então, vamos assim, mais tecnicamente falando. Né? Você já tinha ciência disso que você Já, vai falar agora? Já. Assim, é você saber desligar o atleta um pouco. Desligar a chavinha, né? Desligar. Então, quando você tem um intervalo, você tem um pênalti. Né? Aí o pênalti você se acalma ali e a gente vai para a disputa. A disputa é um outro contexto. Então você se recupera, você se recompõe. Mas naquele pênalti ali, exato. naquele pênalti do momento que se eles fazem, acaba o jogo. Cara, ali... Você lembra assim, daquilo? Eu lembro. Você lembra daquele momento? Como é que foi isso? Eu lembro do bico. Eu esqueci o nome do preparador físico, ele deu um bico no pênalti. Subiu poeira. Rodrigo Parecia um Martins. rali da cama. Essa é outra história. Que coisa subiu. Não, só lá dentro. O Rodrigo Martins, abraço. Tic! Tic! Meu irmão, o Rodrigo vai, isso que o Luiz tá falando, tem a marca do pênalti. O Rodrigo vem dar um bico assim na marca do pênalti pra esburacar, sobe essa poeira, parecia o que eu falo, rali da cama. Congela a imagem. 15 dias depois, uma semana depois, julgamento no julgamento na FERJ, no Tribunal Esportivo. Porque teve uma confusão, relatou na súmula, aquela coisa toda.
E por causa da confusão. por causa da tudo. confusão. Ah. Queriam, inclusive, cancelar o resultado do resultado. jogo. Achei que era por causa do bico no chão. Não, Não. aí tá a confusão. Aí nego tá contando como foi a história. E o Rodrigo do meu lado no Isso, tribunal. isso. Tu foi nesse dia? Não. Meu irmão, aí tá lá o Rodrigo, tava o advogado Aníbal Rouxinol na época do Botafogo defendendo a gente e tudo mais. Aí daqui a pouco vem o advogado Madureira. Não, porque a comissão técnica do Botafogo, olha essa foto, cara. Tem a foto do Rodrigo com Bica. Bicando. e a fumaça voando. A foto é exatamente esse momento É. que o Luiz tá descrevendo. Cara, foi genial. Mentido, Cara, foi não. genial, foi genial. O Rodrigo sentado, ele Genial. fez assim, ó, no tribunal na hora. Eu não sabia que tinha foto. É um Pulitzer, o Pulitzer, pô, dava um prêmio assim, a É, fotografia do ano. exatamente. Foi, cara. Chutando a E parada. eu não lembro Vocês se tu têm viu essa isso. fotografia? Não tem, né? Cara, não. Tem essa Eu vou fotografia. tentar achar. Cara, e aí assim, Aí tu viu essa cena? agora para, desliga, volta. Mas você já tinha essa consciência Já, enquanto atleta. já. Tipo assim, cara, Tem Para, um momento aí desliga. que você falou, eu preciso sair disso, porque eu tenho que pegar um pênalti. depois de Para, você já desliga, tacar a bola, né? volta, Depois você tacar a bola. Não, agora ó, chega a confusão. Pô, que é uma coisa muito boba, né, cara? Mas assim, eu era bagunceiro na escola, mas eu era sagaz, que era o seguinte, cara. Agora é sério, eu tenho que tirar nota. Justo. Depois eu volto a fazer bagunça. E É. isso é a chavinha que você tá falando, né? Falei, não, agora De uma para, certa forma, é a consciência ali. Agora para, volta, concentra, desliga um pouco do Você jogo. fez isso. Isso, desliga, Se acalma, né? se acalma e vamos pro pênalti. E aí você tenta transferir a responsabilidade pro cara. Porque eu já tô saindo no prejuízo. Sim. Quando eu já tô saindo no prejuízo. É, Você tem uma de baliza fato. de 7,32 por 2,20 Não, pra tomar conta, tu joga na conta E do o cara. normal, entre aspas, é que seja convertido o pênalti, né? Exato, O goleiro exato. pegar de uma certa forma é atípico. Exato. E queira ou não Desliga. queira, essa confusão toda também mexe com o adversário. Também. Exato. E a pressão de resolver o jogo era dele. É. Então, assim, beleza, vamos ver. E o que cara vai lá, dar. pô, depois dessa bolada que meu presidente tomou, se Pô, o goleiro se perder. Eu tenho que fazer esse pênalti A gente saiu aqui. pelos fundos, cara. A gente saiu pelos fundos. Entendeu? Então, assim, aí você segurança desliga. querendo pegar a gente, foi uma confusão, né? Você desliga. Institucionalizado, né? Por isso que a gente fala assim que é importante, e aí essa questão dos estressores, né, não só no processo de formação, mas nos momentos da partida, porque você vai lidar com isso o tempo todo, né, cara? Sim. E você tem que ter uma tomada de decisão num espaço de tempo curtíssimo. É porque o esporte ele tem esse lance que vocês falaram, que é esse ápice, né, de emoção, mas isso tem, quando você tem um ápice aqui, em geral, depois você tem um decréscimo, né? Você Você não consegue viver no ápice emocional o tempo inteiro. Então, o atleta ele vive, né, em altos e baixos, né, por assim dizer. Isso é um jogo juvenil, o Campeonato Carioca. Você imagina um estádio com 90 mil pessoas. Sim. Para você sair dali, para você entrar num estádio de crise, num estádio de pânico, ou você ficar paralisado, é um pulo. Não custa nada, né? É um pulo. Você tem uma arena com todo mundo te olhando. Na impressões pessoais, impressões pessoais que você mesmo tem, né, etc e tal, Exato. enfim. Então é saber frear, parar e você agir racionalmente, porque a emoção ela é a catástrofe do torcedor. E teve alguma dica na hora assim que você sentiu? É instinto, eu vou para aquele canto? Como é que é aquele momento ali? De tomada de decisão ali, Luiz. Cara, você esperou ele bater ou você escolheu o a canto? gente espera o máximo, cara, mas eu acho que, cara, sair o máximo, depois, cara. a gente Não espera é o pra máximo. sair depois, cara, você vai deduzindo ali, cara. Porque Você vai lendo também, né? O tempo o espaço é muito curto. Assim, eu digo. Sim, você. Eu. Porque eu acho que a gente também não pode, né? Generalizar. Não é um método, mas é aquela coisa de que é mais o saber fazer do que de certa forma, explicar. Assim. É instinto. Você confia ali, você confia, você aguarda, você deduz, você lê o movimento. E você tem uma leitura rápida, porque você está acostumado, você lê, né? E às vezes é teu dia também, cara. Sim, Aquele sim. dia era o dia, entendeu? E a coisa caiu. Aquele dia é o dia. Pegou pênalti de tudo, falou semifinal com a seleção brasileira pegou 2, final pegou 2. Ou seja, é um pegador de ele pegava pênalti pra caramba, cara. E a coisa casava, entendeu? Então, Mas assim, sempre é importante ressaltar. Tá mentalmente equilibrado para esse momento. Sim. Tá? E aí é importante que a gente fale assim, pô, mas eu não vou ligar muito para isso aqui não vou ligar para essa atividade aqui não vou ligar para aprender isso aqui não vou ligar, não, isso aqui... isso é um recurso que você vai precisar utilizar em um determinado contexto da partida. Sim.
Sim. em determinado contexto da competição. São munições que você tem, né? Se isso é introduzido e o atleta deixa passar, Sim. quando ele for recrutar, ele não consegue. É a mesma coisa a aptidão física. Se você não adquirir aptidão física ali nos treinamentos, Perfeito. vai chegar no momento que você vai precisar, você não vai ter. Perfeito. A parte técnica você não vai ter. A parte energética em relação à nutrição, se você não fizer a alimentação direitinho, não adianta Você tem que ter olhar pra você, instrumento, não vai né? cair, Não vai cair. E a aptidão psicológica também. É a mesma coisa. A aptidão psicológica Também é uma construção, né? Exato. De tijolinho por tijolinho, Exato. ali de experiência em cima de experiência, etc, etc. Por isso a importância e cada vez mais de psicólogos. E me no tira uma esporte, dúvida, principalmente como é que na você formação. consegue acessar o atleta? Como é que você, enquanto psicólogo do esporte hoje você trabalha no Fluminense, não é isso? Isso. Como é que você faz esse trabalho com o atleta? É por meio de terapia? Você trabalha com as categorias também de base? Como é que funciona isso no teu dia a dia? Certo. Então, hoje a gente tem primeiro a gente tem uma cultura que absorve bem a psicologia do esporte. Então, A cultura que você diz do clube, né? isso. Nós tivemos um encontro com a Maria Helena e psicólogos dos clubes do Rio. Eu fiquei muito feliz de ver tantos profissionais nos clubes. Nós no Cresceu no muito, Fluminense, né? nós no Isso ia ser uma Fluminense, segunda parte, perguntar Exato. como é que tá esse mercado, né? tá assim, No futebol, né? Que eu quero dizer, da eu psicologia acho que no assim, futebol. tá absorvendo muito, tá demandando muito, porque E tá sendo cada levado a vez mais sério, os né? atletas de ponta, eles estão dizendo, olha, cuidar da saúde mental é importante. Sim. Que é como o Ronaldo falou, né? Que o Sidney... Não é um tabu ter um psicólogo, não é um tabu estar Não é mais vulnerável. vergonhoso Não. pedir ajuda, ou eu acho que não é nem mais essa visão. É uma visão anterior do que você Isso. falou. Tem que treinar a mente, tem que treinar o Exato. emocional. Não é nem que chegar você no ponto treina de pra- pedir ajuda, Não, né? É construir antes. Você tem que. Exato. É a mesma coisa, eu não preciso ter cãibra para saber que eu preciso me Exato, hidratar. Tô exato, chutando aqui, exato, colocando uma. exato. Sim, mas perfeito. E aí Eu Foi tenho que me analogia hidratar perfeita. para não ter cãibra. Exato. É. Que aí, assim, se tinha uma visão que era assim, quando o atleta dá problema, aí você... aquele ali deu Emergencial, problema. né? Como Exato. se fosse, né? Então, o que a gente Era um percebe paliativo. hoje? Exato. O que a gente percebe hoje? A gente trabalha nessa questão emergencial. Mas você vai Claro. olhar Sim. A para construção. prevenir. Você vai olhar para prevenir, né? E aí a prevenção entra de diversos fatores, né? E você trabalha, então, com a molecada também? Isso, você trabalha com a psicoeducação dos atletas. Que aspectos psicológicos são esses? O que é autoconfiança? O que é resiliência? O que Mas faz um psicólogo do esporte? isso é em formato de aula? É uma curiosidade minha. Como é que você trabalha isso? Como é que isso é na prática? Em formato coletivo. Então é de uma certa forma uma espécie de aula, porque Primeiro, você trabalha é uma coletivamente. introdução. Aula Exato. é uma palavra que fica até parece que é chato, né? Mas seria então Exato. uma explanação, uma introdução que você Exato, faz do assunto. exato. E você faz as atividades, os slide shows, você faz as dinâmicas de grupo, você faz os acompanhamentos do treino, você acompanha a atividade em loco, você acompanha os jogos. Acompanha tudo, né? Os Exato, jogos, para ver exato. comportamento e tudo. Exato. Legal. Então, quando você tem lá a temporada, né? Você vai, olha, uma emoção é assim, a emoção faz isso no seu corpo, o pensamento é assim, um pensamento distorcido é isso, um pensamento positivo é isso, uma ruminação positiva é isso, uma ruminação negativa é isso. Né? Aí você dá os exemplos da vivência dentro do Exato. treino, ou do jogo, ou do. Contextualiza, porque você, Então. por exemplo, já tem uma experiência sua, né? Exato. Então você vai, por exemplo, mais um medo, né? O medo. Aí você cria um tabu sobre o medo. Não, o medo é uma emoção básica. E é Todos básica, nós né? temos. Tem uma função adaptativa, é uma linguagem. Sim, Você consegue saber e perceber que a pessoa está com medo, aquele medo executa uma função. sim. Você desencadeia um comportamento, a pessoa paralisa, ou ela enfrenta, ou ela foge. Você vai ter resposta fisiológica. Tudo isso vai acontecer ali. E vai acontecer. Exato. Então você vai. São coisas naturais, né? Exato. Primeiro, entender o que é a emoção faz isso. Nesse contexto, pode fazer isso. Agora, que meios, que subterfúgios eu vou fazer para você ter um estilo de enfrentamento adequado? Porque o jogador ele não pode pegar o sentimento, pegar e correr e fugir. Sim, claro. Ele tem que enfrentar, mas vai Mas enfrentar de que forma? tem muitos que quase vão pro vestiário. Se deixar vai que nem desenho animado, fica o corpo, o resto vai embora, entendeu? Exato, e aí você vai... Sai a alma, né? E aí você não, uma emoção é isso, né? E aí você vai juntando questões de outros
departamentos. E aí eu acho que Sim. isso é uma coisa legal. Por isso que você falou que Eu a psicologia é multidisciplinar, né? Exato. E eu tiro o chapéu pro Fluminense, né, por estar trabalhando lá, porque agora eu vivencio esse processo enquanto profissional. Do outro Sim. lado, De outra né? área, né? Do outro lado, esse como profissional, esse processo atleta, como atleta. Sim. Então você chega no Botafogo, você vai na psicologia, você vai na nutrição, você vai na fisiologia. Mas É que você ia mais que os outros, né? Você você gostava lá da... pô, cara, como é que é isso? Lesão, como é que previne, não sei o que, você Sim. está com os caras. Agora a gente tem que passar, né? E é legal você ver a assistência social, a importância da assistência social, a importância da fisiologia, Claro, é. né? A importância da coordenação metodológica, a importância da preparação física. Para quê? Para que esse atleta, e aí é um ponto principal, acho que isso é uma filosofia que eu acredito muito, ele ganha autonomia. Você só ganha autonomia com consciência. Com certeza. Então, quando a gente fala de, principalmente num processo escolar, num processo de formação dos atletas, é alimentar esses atletas de formação Sim. para que eles saibam o que está acontecendo com o processo, por que ele está fazendo isso. Porque aí você consegue responsabilizar, porque ele tem conhecimento, ele vai ter autonomia. Sim. E outro, E você vai levando isso para frente. e outro trabalho muito importante, Luiz, que eu acho que é o sucesso também lá do Fluminense, a gente tentou fazer isso no Botafogo também de alguma forma, é todo esse processo você também passar para a comissão técnica. Porque a gente vem de um processo de formação e de crescimento, de conhecimento de treinadores muito importante também. Isso é muito importante ser dito. Porque não adianta nada o Luiz Guilherme dar um feedback para um treinador de um atleta e o treinador não entender o papel da psicologia, da fisiologia e da nutrição, falar, esse moleque tem medo. Ou isso é besteira, né? De repente, isso é Começar a bobeira. ter taxa, eu não tá, então não pode ser jogador do Fluminense. Não é assim, cara. Ele tá em processo de formação, é um menino, é uma criança. Exato. Se você conseguir melhorar ele como atleta, como mentalmente, fisiologicamente, ganhar massa muscular, tudo, né? ele vai dar cara, uma resposta. Às vezes o menino tem o talento, tem a parte técnica, só que ele não veio pronto. Né? Exato. E tem muitos treinadores que já trabalham com meninos de mirim infantil, juvenil, que já acham que o garoto tem que estar pronto a aguentar a pressão, não entende os estressores do processo. Exato. Entendeu? E querem. E aí atuam de uma maneira muito ruim junto com os atletas. Exato. Né? Isso é muito importante também. Sim. São dois trilhos. Eu penso que são dois trilhos. Você tem um do desenvolvimento esportivo e você tem um do desenvolvimento humano. Então, enquanto ele está ali na fase de iniciação, especialização, profissionalização, ele está ali, final da infância, primeira infância, segunda infância, adolescência, fase adulta. Então, o ciclo de desenvolvimento humano dele também tem as particularidades. Claro. E quando a gente pega um atleta em formação, a gente está em final de infância e início de adolescência. Que já é uma fase complicada para um garoto normal. Sim, e necessária. E necessária por quê? Ele está começando a construir a subjetividade dele, Sim. ele vai começar a definir o que ele quer, quem são os próximos, quem são os meus amigos, em quem eu vou me inspirar. Ele vai começar a questionar, vamos dizer assim, a ordem estabelecida. Sim. E muitas vezes não é por rebeldia, é porque ele está em processo de formação. Ele está se questionando mesmo, está refletindo. E ele tem um histórico. Ele tem uma dinâmica familiar, que muitas vezes é saudável, muitas vezes não é. Entendeu? Ele tem traumas próprios ou não. Não é. Então, assim, ele tem, às vezes, questões clínicas que não foram diagnosticadas e começam a aparecer. E aí, cara, esse atleta tem um problema. Sim, é um adolescente. É um jovem, né? E aí, qual é o processo? Entender que isso está acontecendo no momento propício, acionar todos os saberes que nós temos. Sim. E fazer com que esse atleta vivencie o ciclo de adolescência e retome ao caminho dele normal e vá ser profissional. Sim. Porque o esporte, e principalmente o esporte de alto rendimento, ele impõe uma carga ao atleta, e aí eu acho que nós, profissionais, que trabalhamos com formação de atletas, seja em escolas, seja em clubes, enfim, nós amortecemos o impacto do processo para que ele viva o desenvolvimento dele, desenvolvimento humano dele, de uma maneira saudável. Para que você não coloque só no trilho do desenvolvimento esportivo e esqueça que tem um sujeito ali em formação, cara. Ele vai virar um adulto e muitas vezes essa ênfase demasiada no
na formação esportiva, você faz com que o atleta cresça mal e lá na frente vai desempenhar. Porque é como se um trilho precisasse do outro, né? Claro. O teu lado atleta precisa do teu lado pessoa, né? E vice-versa, né? No caso. Um atleta que, olha, eu vivenciei a minha adolescência dentro das possibilidades. Porque você pega um menino de 13 anos, ele joga futsal, ele joga futebol, ele treina futsal, ele treina futebol, ele vai pra escola, ele vai ter tempo para brincar, jogar Free Fire? Ele vai ter tempo de brincar com os amigos, de ir em festa? Não ele vai. Isso jogo, impacta de alguma forma, claro. Né? Então você já tem um adolescente privado de um processo regular de desenvolvimento humano da maioria das pessoas, da maioria das crianças. Ele muitas vezes tem uma série de privações materiais que vem de família humilde. Sim. Que é a realidade nossa, Exato. né? Ele tem um processo precoce porque muitas vezes ele é um projeto da família. E não é um projeto dele. Sim. Você tem que chegar, porque se você chegar, você vai ajudar a gente lá atrás. Sim. E muitas das vezes a família bota essa pressão, né? Que esse processo familiar são os estressores que são diferentes do menino também que não vira atleta. Exato. O menino que não vira atleta, ele também não tem não sei quantos estressores que não atuam na vida dele porque é o estressor do atleta. Exato. Daquela carreira que ele está buscando ali. Então, vou fazer faculdade, aí o cara vai fazer faculdade, aí depois ele vai na chopada, ele vai sair, ele vai curtir. Ele viaja. Ele vai viver a vida. O jogador não, ele não pode dormir tarde. Ele não pode beber isso. Ele não o jovem normal ele viaja com os amigos. Exato. Você não conseguiu fazer isso. Se o cara vira à noite, já é uma indisciplina. Porque a carreira atlética dele não permite. Só que assim, você está privando o atleta de viver essas experiências em algum momento. Isso vai acontecer. Isso vai ser cobrado, né? Entre aspas. Sabe quando isso acontece? Quando você começa a ter retorno. Que aí tem um processo de abdução. Eu sempre falo a vaquinha tá lá no pasto, vê um ETzinho, pega a vaquinha e puxa, leva para outro lugar. Igual a Men in Black, né? Men in Black. Por quê? O menino tá aqui. Da noite pro dia. Cara, daqui a pouco ele tá aqui, tô morando, sei lá, em Xerém. Daqui a pouco ele tá morando em Mansões, cara. E tá na Barra, ele tem dinheiro, com dinheiro, com carro. E é abrupto. Aquela coisa, assédio, né? De tudo, enfim. Não é um processo, cara. Primeiro é 10, depois é 15, depois é 20, depois é 25, depois é 30, aos poucos. Não, é de 10 para 300. Porque é o valor do mercado. Sim. A multa rescisória está no valor do salário, não é isso? Então, se você que inflar o salário para o clube pagar a multa rescisória. Então, para eu não perder esse ativo por pouco, eu vou valorizar. É isso aí. Aí, só que assim, você pega um atleta que vem de restrição financeira durante muito tempo, né? Isso é a vida parte, toda. Né? Que é a maioria, né? Realidade nossa. Né? Dá um salário que nem um CEO com formação e tudo que você imaginar. Isso é o milagre do futebol. É o milagre do futebol. Nenhum outro trabalho do mundo. Nenhum outro. Se você pode pegar um jogador com ensino médio, vamos botar, terminou o ensino médio. Você vai ter um jogador que ganha um salário de um juiz supremo. Um salário de juiz supremo hoje é 30, 40 mil. Né? O teto constitucional. Sim. Exato. Isso para o jogador de saída, dependendo do valor dele, é pouco, cara. É pouco. Dependendo do... Olha o que o juiz precisou fazer para a carreira para chegar. E o jogador de futebol é assim. Só que aí vem a contraparte. Porque aí entra a questão dos estressores. Esse atleta tem que se adaptar a uma nova vida. Esse atleta tem que se adaptar a uma nova classe social. Esse atleta tem que se adaptar, a uma nova dinâmica econômica. Esse atleta ele passa a ser mais visado, mais acompanhado. Aí como é que fica? Porque imprensa, não é ele. bate em cima, Não é ele. Ele traz a família dele toda. Sim. É diferente de quando você tem uma família de classe média que todo mundo, não, se você deu certo, o processo é seu. Não, se você der certo, o processo é nosso. Porque todo mundo, e justo, tá? Todo mundo abdicou de alguma coisa. O pai saiu de lá do interior, foi morar com o filho na cidade e tal. Abriu em geral é um processo coletivo, né, dentro da família. Ruptura familiar, então a mãe fica aqui com o filho, o pai vai acompanhar, a mãe vai assim, muda de escola. De uma certa forma é um esforço, né? Eles estão abdicando de alguma coisa. Então olha o que tem no caminho. E aí você chega no meio profissional, e isso eu posso também dizer que eu vivi isso de carteirinha, que aí você tem um meio profissional onde você tem... Não que a gente não goste de futebol, não ame o futebol, pelo contrário, a gente é um apaixonado pelo futebol e tudo, mas que lá dentro, no dia a dia, você tem as piores coisas da humanidade ali dentro, que é dinheiro, ganância, o dinheiro tá ali, vaidade, né?
A vaidade é enorme nesse Exato. meio de futebol. Muitos com pouca instrução educacional, ou seja, com pouco conhecimento de vida, de estudo, e isso também influencia em muitas tomadas de decisão Exato. na vida. Tô falando da vida financeira dele, Pô, da escolha claro, de amigos, você- então você junta ali um monte de coisa, ou seja, falta de estudo, de educação, excesso de dinheiro, não é excesso, mas É uma mudança de patamar muito mudança de muito patamar de abrupta. dinheiro, vaidade excessiva e uma coisa que é cada um brigando pelo seu. Exato. Que isso é uma outra pergunta que eu vou fazer, depois eu quero voltar para a questão da escola, que você falou um negócio aí que me interessa, mas uma outra pergunta que é o seguinte: muitas das vezes, e isso se eu aprendi errado, me desculpa, mas dentro do que a gente conversava com a psicologia, é que você vem nessa fase aí, mirim, infantil, juvenil, que é muito fácil você encontrar valores em comum, valores em conjunto para o atleta. Quando você chega nos juniores, esses valores são mais individualizados, porque ele sonha com a tal da puxada para o profissional, Exato. não é? Exato. Por isso que quando eu assumi o profissional do Botafogo, eu trouxe o sub-20 para junto do profissional, que eu acho que no Brasil é errado. A escola de formação é até 17 anos, é do salão, do futsal, do mirim até os 17. Depois o sub-20 ele tem que estar debaixo dos guarda-chuva do profissional. Exato. E as pessoas não fazem isso aqui no Brasil por N motivos, N situações, cada um quer o... Enfim, não vou entrar nesse assunto, senão a gente vai ficar por mais uma hora falando disso. Mas aqui, é mais difícil trabalhar com o pessoal do sub-20 por causa dessa questão, ou seja, eu ainda não estou na minha formação, eu já sou um profissional de sub-20, mas eu ainda não sou um profissional porque eu ainda não cheguei lá. Então, é uma fase, eu costumo dizer assim, e isso muito, a minha experiência enquanto profissional de psicólogo é 12, 13 anos. Eu vou dizer muito mais como um ex-atleta nesse campo. É uma fase extremamente crítica, de erro mínimo, porque ali você está a um passo de você consolidar sua carreira e você jogar tudo fora. Quando você chega nessa fase, eu costumo que a gente tem, né, aquela questão das estações, né? A gente tem uma coisa aqui muito lúdica, tudo muito colorido, tudo muito bonito, tudo muito... Lá no início. Você tá dormindo ali, né? Você tá vivendo o sonho, você não vai se preocupar com qualquer detalhe porque é o jogar bola. Então a gente joga bola até uma certa idade. Depois que a gente trabalha pro futebol, aí é outra coisa. Aí você começa a perceber que se você não jogar, você não vai ter um contrato renovado. Você não vai ser visto. Aquele cara tá mais tranquilo porque ele tem 3 anos de contrato, você tem 1 ano de contrato. Se eu não for bem agora no 20, por exemplo, meu contrato termina em dezembro, e aí eu sou mandado embora. Eu tô sem fazer nada. Exato, porque não tem vamos aproveitar, não tem tipo assim, 14, 15 anos, vamos aproveitar. Não, porque isso aí já é um custo para o clube, porque você tem que pagar o salário desse atleta. Sim. Tem que pagar os direitos trabalhistas desse atleta. Então, vira muito mais um negócio, né, do que um lúdico. O Sim. lúdico você tem até uma certa idade. Começa a virar uma atividade profissional, de fato, né? Você descortina. Por isso que é importante a gente respeitar essas etapas iniciais. Porque é onde eles vão ter tempo de viver o lúdico do esporte. Eles vão poder viver a inocência do esporte. Porque essa cortina uma hora vai ter que subir, porque a realidade é o que é. E quando ela sobe, a realidade... E quando ela sobe, quando ela sobe, porque é realidade nua e crua, né? Exato. É isso que você falou, é frustração e... Aí é regra de mercado, é oferta e demanda, é valor, é custo-benefício. Você joga na planilha lá. Desempenho versus retribuição, não tem outra forma. O que esse atleta está rendendo para mim? Esse atleta que não se adequa ao meu esquema tático, nós já temos tanto jogador, o plantel está cheio, o clube não tem recurso, tem que liberar. Às vezes não é nem desempenho. Às vezes o atleta é bom, o clube não tem recurso, tem que liberar o atleta. É isso que você falou, já tem jogador suficiente para aquela posição e aí libera. O cara é bom, o cara é o cara na base. Sim. Chegou lá, sei lá, um lateral esquerdo. Tem o Marcelo. Entendeu? Como é que tu vai? Tem um Cano. Não é que você seja ruim, mas é que você está disputando a posição e é isso. Exato. Aí você tem que ter paciência para aguentar esse processo. Mas é um levantar dessa cortina mesmo. E aí, esse despertar, ele tem que ter um suporte. Todas essas fases são necessárias do suporte adequado, e o profissional de psicologia entra nisso também, porque há um processo de estresse e adaptação. Estresse e adaptação.
Sim. Se esse atleta não se adapta ao estressor, ele vai começando a adoecer. Sim. E aí tem perda de rendimento, de estimular no esporte. Então, estressou, adaptou. Estressou, adaptou. E nessa fase de transição para o profissional, mais ainda. Porque não é só uma subida de categoria. Você entra, e principalmente nos clubes grandes, você entra num hall que é muito dinheiro, Você muda totalmente muita de realidade. exposição, exposição, o nível de competição sobe se você não estiver preparado. Você muda de patamar absolutamente. quando Você vira faz esse franco-atirador. O profissional, você vira franco-atirador. Porque às vezes você vai ter uma oportunidade, você vai ter 15 minutos. O cara, 15 minutos, o cara jogou, fez 2 gols, a vida dele ter resolvido. Às vezes o cara jogou a temporada, não deu nada, valeu, obrigado, um abraço. E é assim mesmo. Luiz, pegando outro gancho que você falou agora há pouco, que eu achei super interessante, eu acho que tem tudo a ver com o nosso projeto aqui, você falou que você ficou feliz que viu vários profissionais, a quantidade de profissionais hoje que os clubes estão contratando para a psicologia do esporte. Antigamente você tinha isso no profissional, quando tinha, aí depois botou no sub-20. Hoje, praticamente todas as categorias dos clubes grandes ou que têm o melhor investimento, eles têm psicólogo do esporte, desde o mirim até o sub-20 e tudo mais. Isso é um crescimento e a importância, né, que se tem hoje, por tudo que a gente já conversou aqui. E aí a gente vai para as escolas de esporte, como você falou aqui antes, que prepara o atleta para o clube, né? Hoje em dia, muitos atletas estão saindo das escolas esportivas. E a gente vê também um processo hoje dentro da escola esportiva de levar muito para competições, né? Então a gente tem hoje muita cobrança, por exemplo, a gente que organiza aí o licenciamento da Academia de Futebol do Galo, da Academia Timbu, a gente vê o pessoal, pô, eu quero participar de competição, o garoto também quer viver aquela experiência de competir, jogar, o pai também quer. Só que eu vejo que eles estão saindo do processo só de formação, só de aprendizado, e estão inserindo dentro das escolas essa questão da competitividade do alto rendimento para o garoto se sentir e ele ficar o ano todo, ter competição. É um mecanismo mais para prender o aluno ali do que outra coisa. Eu acredito que seria importante os donos das escolas, já que eles estão trazendo esse processo competitivo, também se preocupar com o processo de formação emocional, psicológico dele, não só do atleta, já que ele quer botar esse garoto no estresse competitivo, mas também de como o pai vai lidar com isso, como professor que também vai entrar numa competição, ele também quer ganhar. Então, assim, como é que você vê hoje a possibilidade das escolas de esporte aproveitarem os profissionais de psicologia do esporte para ajudar nesse processo, já que eles querem tanto essa questão aí, não só do desempenho esportivo, mas também desse convívio, né, entre pai, treinador, dono de escola, criança com criança. Outro dia mesmo agora, vindo para cá, WhatsApp direto, problema, uma mãe entrou em contato com a gente, com uma unidade, um menino xingou o outro e não sei o que, isso acontece, e aí quer que a gente tome uma providência. Eu falo que sempre a providência é primeiro o lado educacional, é o diálogo, é a conversa, mas não tem um profissional lá hoje para gerir isso, para organizar isso. Como é que você vê isso hoje? É um mercado que você acredita que vai crescer? Acredito que sim, porque hoje você tem uma lógica de, se eu formo esse atleta, se eu forneço esse atleta que está aqui na escola para um clube, ele vai encontrar o clube formador que tem essas exigências, que tem essa prática. Sim. Então, quanto mais elementos eu introduzo nesse processo das escolas, melhor. Mais preparado Quanto mais ele tá, né? próximo eu chego dessas demandas dos clubes, melhor. Né? E aí entra a questão de como eu vou equalizar isso, ou como eu vou equacionar isso dentro da questão dinâmica de mercado, dentro do centro de custos, enfim. Mas vamos pensar, vamos deixar a matemática da coisa e pensar no que o profissional de psicologia do esporte ele vai agregar à escola. Né? Perfeito. Ele vai, em primeiro lugar, ele vai estar auxiliando o atleta no processo de formação, principalmente no que diz respeito ao desempenho. Então, aquilo que a gente conversou aqui. Ele vai estar psicoeducando o atleta, ele vai estar dentro das possibilidades avaliando o atleta, ele vai estar direcionando o atleta ali a como ele vai ter o melhor desempenho em campo. Alinhando uma expectativa, de repente, né? Enfim. Exato.
E ele vai estar também auxiliando o que a gente chama de rede de apoio, pais e profissionais que estão ali dentro do processo, sobre qual a melhor maneira de trabalhar respeitando o desenvolvimento esportivo e o desenvolvimento humano daquele atleta. Perfeito. Então, pai, a adolescência é um ciclo assim, funciona dessa forma. Pai, é preciso fazer uma intervenção aqui. Pai, há a possibilidade de um quadro clínico, encaminhe esse filho para um profissional adequado para uma avaliação. Professor, a gente precisa introduzir tais critérios, agir de determinadas formas, a gente precisa revisar certos comportamentos, certas cobranças, porque isso é muito mais maléfico. Sim. Aí você chega com o seu know-how e com todo o arcabouço científico que a psicologia do esporte vem produzindo. Tudo que a psicologia já desenvolveu, né? Exato. O quanto que isso vai ajudar. Exato. Né? Exato. Porque se você for ver do ponto de vista do custo, você vai botar na planilha, isso, custo, de repente, mas é sempre uma lógica de cálculo. Olha, mas eu arrisco dizer que se você for calcular, se você for projetar, que é aquela que a gente fala no mercado financeiro, se você projetar o retorno lá na frente, adicionando esse benefício. E não é uma coisa que de repente você precise do profissional full time ali. Exatamente. Né, você consegue trabalhar muito nas escolas, até porque o aluno está lá também 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. A dinâmica ainda é uma pré, né? Você ainda consegue trabalhar isso primeiro, eu vejo, me corrija se eu estiver enganado, você introduzir a psicologia do esporte nas escolas de esporte como um todo, primeiro com a parte de prevenção, a parte de palestra, a parte de conscientização. Exato. Ó, pai, mãe, professor, aí você pode fazer uma palestra para os pais, uma palestra só para os professores e donos de escola também, porque eles também às vezes são ponto errado, Claro, né? Errado, vamos dizer assim, mas o ponto a ser trabalhado dentro daquele processo, entendeu? E, obviamente, os alunos também, mas às vezes esse é um meio que seria muito mais importante, muitas das vezes, trabalhar o pai e os professores, né? Nessa abordagem com as crianças e, obviamente, com as crianças também, mas eu vejo muito mercado. A gente tá batendo recorde hoje, não tá não? Quanto tempo? E 1h recorde, hein? É recorde, hein? Que bom. Bom, é sinal que o papo tá fluindo bem. Esse assunto é muito interessante. Eu vou ter que chamar o Luiz aqui de novo, sinceramente, porque assim, cara, tem muita coisa. Já deixo aqui um pré-convite para você voltar, se possível, com mais gente. A Emily também, se ela topar vir aí, a gente conseguir montar aí vocês dois, ou quem, de repente, um atleta também que trabalhou com vocês, ou quem sabe a gente traz alguém lá do Botafogo. Vamos embora. Aí, cara, tem que marcar 7 horas. Faz um episódio pra contar as histórias também. Cara, muita coisa aqui que ficou na mesa que eu gostaria de conversar, cara, mas esse assim... assunto é muito bom, cara, muito legal. E eu vejo isso como hoje fundamental. E aí eu já queria deixar um desafio aqui para você. Claro. Junto com o grupo, a rede de psicólogos do esporte que eu sei que vocês têm, Cara, como que a gente pode atender as unidades esportivas? Eu sei que vocês, lá no Fluminense, tem também os guerreirinhos, as escolinhas do Guerreirinhos, mas sei lá, de repente, convênio com a universidade, vocês dando apoio para esse estagiário, para ele cumprir as horas, porque um estagiário bem preparado, ou ele fazendo as horas lá, pode ser um custo melhor para as escolas, porque de repente não tem aquela coisa do investimento, mas com uma supervisão com vocês. Então, assim, eu deixo aqui já o desafio para a gente tentar fazer uma reunião e tentar ver como que... Hoje tem um online. Eu já tenho até uma sugestão. Então, vamos embora, já joga aí para a gente... Já veio pronto, tá vendo? Assim, seguindo uma lógica de mercado, né? Como a gente vê que a psicologia do esporte ela vem ganhando notoriedade, então automaticamente você vai atraindo profissionais que querem trabalhar nessa área e vem se formando, né? Então você vai ter os profissionais que estão nos clubes, né? Então nós temos hoje o setor de psicologia do Fluminense, composto pela Emília Gonçalves, que está no profissional, Simone Luz trabalha na categoria sub-20, Aline na categoria 17, Gabriele Barcelos trabalha na categoria sub-15, eu na categoria sub-13, vou citar a galera toda aqui, o Dani, da nossa equipe de estágio, e a Roberta, que recém chegou. Então nós temos esses profissionais que estão dispostos para atender a categoria.
né? Dentro da agenda, disponibilidade de agenda, enfim, de acordo com os valores e a cultura do clube. Mas nós temos cursos de formação, principalmente, que ano após ano vem gerando bons profissionais, né? Focados na psicologia do esporte, como é o caso da Psique Informa, como é o caso da IBRAPS, que é comandado pela Emília Gonçalves, e da Psique Informa, que é comandado pela Daniele Muniz, né? Assim como outros cursos, professor Paulo, enfim. E que estão ali para gerar profissionais de qualidade para atender essas demandas. Porque quando a gente fala de esporte, a gente está falando de vários segmentos. Sim. E cada segmento com as suas necessidades e os seus cronogramas, né? Nem sempre você precisa de um profissional full-time, como você citou, Cisne, mas ali para conscientizar, para falar, para explicar, né? Ou você ter uma rede de apoio de profissionais, de caso tenha uma demanda clínica, você encaminha. Né? E isso vai se ajustando. Acho que o principal é ter uma sinalização de que, olha, nós temos essa demanda aqui, nós precisamos de profissionais nessa área, né? Uma lógica de mercado. Sim. E automaticamente você vai ver os profissionais migrando ou procurando saber e trabalhando. Sim. Eu acho que é uma relação... E a demanda existe já, né? A demanda existe, eu acho que é uma relação muito positiva, porque hoje nós já quebramos esse paradigma em relação ao profissional de psicologia no esporte. Nós quebramos essa visão de que a psicologia do esporte é para maluco ou para problema, e muito pelo contrário, né? A importância da saúde mental, do bem-estar psicológico, ela é cada vez mais necessária nos clubes, no esporte. Na vida também. Na vida, exato. E automaticamente isso vai se adequando às necessidades de cada setor. Então as escolas, né, vão ter um funcionamento, vão demandar um profissional, e esse profissional vai se adequar ali a esse funcionamento, e acredito que isso vai ser benéfico para ambas as partes. Não, vamos criar essa rede aí, porque eu quero trazer isso para os nossos clientes, para o pessoal que está consumindo o nosso produto. Já diante disso, Fabrício, bota aí embaixo aí as redes sociais aí do Luiz, para que o pessoal que queira tirar dúvida aí em relação à psicologia do esporte, ou algum pai, alguma unidade, ou alguma escola esportiva que esteja procurando esse trabalho, esse serviço, de repente você encaminha para alguém, ou você mesmo atende. Eu acho que, cara, eu sou fã da psicologia, Também, a psicologia do esporte, eu sei o que ela fez em todos os trabalhos que eu desenvolvi, nas visões de base, no profissional, eu sei o quanto que ela foi importante em vários momentos, em muitos momentos, o quanto que a presença do psicólogo de esporte, o olhar dele, a visão, o toque, né, preste atenção, cuidado com isso, foi importante. Exato. Talvez se eu tivesse até escutado mais os psicólogos, de repente a coisa teria sido até um pouco melhor. Mas enfim, é sempre o si, né? O si não volta atrás. Você ainda atende? Atendo. Ainda atende clínica ainda, né? Exato. Eu tenho a minha carga horária no Fluminense, mas também tenho... então é legal. O pessoal quiser procurar aí, aproveita. Então, lembrando que não só a área esportiva, ou hoje área clínica também. Área clínica também. Eu trabalho com a área do esporte, tenho meus pacientes clínicos, mas também atendo atletas, porque muitas vezes você tem um papel mais institucional, né? E aí é um ponto importante para a gente salientar. Quando você trabalha a nível institucional, você tem um profissional ou um número de profissionais para uma quantidade X. Então, você tem 300 atletas para 5, 6, 7 psicólogos. Tá? Então, se você for equacionar, se você for para uma demanda totalmente individualizada, a depender do caso, né? É difícil você absorver. Sim. Então, quando você tem mais ao mesmo tempo, né, não é todo atleta que vai demandar essa atenção exclusiva. Então, você tem casos clínicos, você tem questões mais complexas, e aí você tem os encaminhamentos, né? E é bom você contar com um profissional que é psicólogo do esporte, que geralmente o psicólogo do esporte, ele é psicólogo clínico. Sim. Ele se especializa para trabalhar no segmento. Você é especializado em psicologia do esporte. Isso. Sim. Mas ele tende, né, ali para psicologia clínica, né? Ou mais generalista ali. E aí você tem um acompanhamento de um profissional que ele vai entender as demandas clínicas, mas ele vai entender também da questão esportiva. Claro. Então ele vai estar trabalhando de forma mais integral nessas questões. É uma especialização a mais, não deixa de ser uma adição nas tuas habilidades, né, como psicólogo. Velho,
Orgulho demais. Eu que Cara, agradeço, fico emocionado de verdade, fico feliz. Pô, Desde que eu bacana. te vi lá no Fluminense, que a gente deu aquele abraço, eu fiz um depoimento logo depois no carro, Pô, cara, eu sei. da importância de ter exemplos como você dentro do esporte, de alto rendimento, no qual a gente consegue sim, e é importante sim, a gente manter o alto rendimento com o estudo, compaginado com o estudo, né? As pessoas têm, é possível, a gente tem que quebrar essa coisa no nosso país de que ou eu jogo bola, ou eu jogo basquete, ou eu jogo vôlei, ou eu sou um atleta de alto rendimento, ou eu estudo. Não existe isso. Chega isso. A gente que é da área esportiva, a gente tem que parar de falar essas coisas e não apoiar isso, né? Eu acho que os clubes cada vez mais também se preocupam com a parte escolar dos atletas, e você é um desses exemplos que eu gosto sempre de dar. Você, o Caio Palma, que foi nosso jogador no Botafogo, hoje é advogado, o Igor Rabelo, que hoje tem uma vida de altíssimo rendimento e conseguiu se formar em educação física, e a gente tem vários outros exemplos. Eu falo esses porque foi com quem eu convivi e vivi. Devem ter outros aí, me desculpa, Marco, uma coisa, manda mensagem dizendo que se formou também. Alguns ex-atletas aí que trabalharam com a gente aí. Comenta aqui, comenta aí. No vídeo, também me formei, não é só o Luiz Guilherme, o Igor e o Caio, não. Mas assim, eu levo como exemplo mesmo, cara, muito obrigado. Fiquei muito feliz de te rever, ainda mais lá, vendo você dentro do campo de novo, que a gente sabe o quanto que isso é gostoso pra gente, quanto que a gente sente falta. Obrigado mesmo demais. Você não sabe a alegria e o prazer de eu estar te recebendo aqui hoje. Obrigadão. A recíproca é verdadeira também. Eu fico muito feliz pela oportunidade que vocês me trouxeram, mas especialmente a você, Sidney, pelo tempo que a gente trabalhou, pelas oportunidades que nós tivemos, né, por tudo que a gente conseguiu construir. Mas acho que principalmente também por estar nessa nova etapa, se reencontrando novamente, e mostrando, né, acho que defendendo a bandeira da psicologia do esporte principalmente. Acho que é uma coisa que me ajudou muito, e eu acho que é uma coisa que vai acrescentar muito na formação dos atletas, na carreira dos atletas, em todas as etapas da vida deles. Né? O esporte não sai da gente, né? E é uma coisa que me traz muita felicidade, me traz uma completude que eu não sei nem descrever. Claro que o que eu vivenciei enquanto atleta é uma coisa, mas a felicidade de você ser chamado de tio também quando você tá lá atendendo o juiz. Tio é legal, né? Cara, tio, vou fazer um gol pra você, cara. Legal. Cara, ver um retorno de um pai, de tipo, cara, você conversou com meu filho, ficou muito legal, ficou muito contente. Isso dá a sensação de dever cumprido. Sim, sabe? Eu acho que isso é muito bacana e, cara, agradeço, estou sempre à disposição. E quando a gente for falar de outros assuntos, vou te trazer pra gente falar de história de futebol. Vai ter um momento aqui, a gente vai criar um outro dia na semana, porque muita gente vem aqui e fala, Cid, eu não contei as nossas histórias. Eu falei, cara, a gente tem que falar de escola de esporte aqui hoje. A gente tem que criar um braço só pra contar os causos, né, do futebol. A gente vai criar uma outra aí. Segunda é o dia do sério do programa. Da gestão. Sexta-feira a gente fala aquilo tudo que realmente acontecia, porque tem muita história, né? Cara, dá um livro. Eu vi cada coisa, cara. Eu vi cada coisa que... você não vai escapar, não. Tu vai voltar aqui. Não, cara, tem muita história boa. Tem muita história boa. Obrigado mais uma vez. Valeu, Tiagão. Obrigado. Mais um. Tamo junto. Dever cumprido. Mais um. Vai fazer o jabá aí? Tem que terminar. Fazer o jabazinho, né? Você agradecer. No início eu encerro. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio aí do canal Licença Esporte. Hoje com o Luiz Guilherme, não vou cansar nunca de elogiar ele, de agradecer. Lembrando a todos vocês que a Licença Esporte é um projeto no qual a gente quer falar e quer trazer pessoas e trazer assuntos voltados para a escola de esporte, né? E que esse canal já existe há algum tempo. Você que ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreve, curte, compartilha com os amigos, por favor, faz esse conteúdo chegar nessa imensa rede que existe aí hoje de escolas de esporte do Brasil todo, que eu acho que tem muita coisa que está sendo falada aqui que vai ajudar esses empreendedores, esses professores, aos pais, aos alunos desse grande mercado esportivo a ter mais conhecimento, principalmente com a qualidade dos convidados que a gente está trazendo aqui. Então, por favor, se inscreva, ative o sininho e mais uma vez agradecer a Licença Esporte por estar proporcionando que a gente esteja aqui com esse canal, e aos apoiadores, o Sistema Gênesis Treino, o sistema completo
de tecnologia para gestão de escola de esporte, e a loja do Museu do Flamengo, aonde você encontra produtos exclusivos só do Museu do Flamengo. É uma loja que só tem na saída do museu, ela não tem no Brasil todo. Os produtos são exclusivos e são lá da loja do Museu do Flamengo. E quem mais quiser apoiar e patrocinar, por favor, entre em contato. Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço, até segunda-feira que vem.